expande a consciência. Eu tenho um livro de meditação aqui que fala que quando você... que a ayahuasca é um dos métodos mais eficazes para você expandir sua consciência de forma rápida. Medo. Boa noite, não teve Opa, a abertura, eu tirei a noite. Como estão todos? Espero que bem. Hoje teremos a presença da Júlia Guglinski. Quem nos acompanha lá no Instagram viram que a semana toda a gente veio falando da participação dela. Daqui a pouco ela estará aqui conosco, tá bom? Enquanto isso, nós estamos conversando aqui à parte, falando sobre... Olha quem está conosco. Vamos dar as boas-vindas. Quem está conosco, vamos trazer aqui... Muito boa noite, Júlia! Tudo bom? Londrina, né? Tudo bom. E vocês? Boa noite. Aqui boa noite. A mais perto de você, eu acho que está a Roberta, que é em São Paulo, eu em Curitiba e o Alexandre no Sovaco de Cristo, que a gente chama, que é onde Cristo transpira pelas axilas, que é Foz do Iguaçu. Se falar três vezes o nome dele, o nome dessa cidade, acontece uma coisa ruim com você. Então não fale, mano. Aqui é uma sucursal. Tipo, o capeta pegou e falou: vou fazer isso aqui. O povo entendeu o que é o calor do inferno, para eles, né, terem medo de ir para lá. E aqui é quente para o caralho. Ali é porque... não deve ser mais Cataguases. Não deve ser mais. Aqui o capeta abriu a boca, assim, ele arreganhou. Onde Cataguases, Minas Gerais, perto de Juiz de Fora. Aí é calor também. Opa. Nossa, aqui é um vale, né? Então, não venta. Parece uma pintura, aqui, assim, nem mexe Meu Deus. Aqui é um brejo. A folhinha da árvore. É a mesma coisa, mas é um brejo. Então, tipo, você imagina um pântano. Por exemplo, não venta. Não esqueça, não venta. Às vezes, 8 horas da noite está mais quente do que as 4 horas da tarde. Nossa. Inexplicavelmente. Nossa. Não dá para ser feliz, né? E, Júlia, temos uma pessoa aqui te dando parabéns. Conhece? Minha mãe. Minha que mamãe. Legal. Dona Helena, Leonina. Dá uns pão de orelha, vai fazer uns comentários aí engraçados. Legal. Ótimo. Um beijo, mãe. Muito boa noite, Dona Maria Helena. Nós perguntaremos coisas da sua infância e se você tentar nos enganar, Maria Helena está presente para confirmar no chat se é verdade ou não. E nós estamos reservando para você, Júlia, o momento arquivo confidencial. Sim. Ela viveu tudo isso, da forma dela, mas viveu. Depois ela foi, né? Teremos o momento arquivo confidencial de Júlia daqui a pouco. Surpresas. E vamos... também a Grace Kelly dando boa noite. E a Dona Maria Helena, que boa noite para vocês. Pode deixar eu vigiar. Boa. Que legal. Então, Júlia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você desde o primeiro momento e agora ao vivo quero dizer a todos assim o quanto você foi gentil com a gente desde o primeiro contato. Então, é uma honra tê-la aqui com a gente. E seja bem-vinda, tá? Sei se ela... Obrigada, eu que agradeço o convite, achei o papo aquele dia muito legal, tá? Oi? Tá ouvindo? Tem um pequeno atraso, mas a gente tá ouvindo sim. Vocês estão ouvindo aí? Uhum. Sim. Então tá. Não, eu que agradeço a Roberta, que eu não pude conversar aquele dia, né? Prazer agora, né? Nos apresentando, tá, Roberta? Muito obrigada também. Nossa, eu fiquei tão brava, Júlia. Muito... Porque eles começaram a trazer, assim, eles não gravaram e não me brifaram.
E aí eles só ficaram falando assim. Eu falei, e aí, como foi? Não, foi muito legal. Eu falei, tá, mas o que ela falou? Não, ela falou várias coisas assim, foi muito legal. E aí ela conectou uma coisa com. Mas eles não me brifaram. Hoje eu ainda entrei, eu falei, ai, gente, me brifa. Não, Roberta, você só precisa, só ouve, tipo, né? E eu peço desculpas por não conseguir participar naquele dia. Esse é o segundo podcast, porque aquele dia já foi um podcast, não foi, menina? Era só meia hora, e aí eu perguntando, e aí, como foi? Não, tá sendo ainda. Eu falei, caramba, velho, eu não acredito. Foi um podcast, né? Então hoje vai ser melhor ainda, tenho certeza. Foi. Super obrigada, viu, Júlia? Mesmo, mesmo. Obrigado, assim, conta. Carinho, receptividade e tudo mais. E agora, né? Agora mesmo, assim, você vê que tá dando atraso no áudio e tudo mais. Veja, Mercúrio retrô, que agora a gente, para facilitar, já viramos íntimos dele, porque estamos sofrendo as consequências de Mercúrio retrô já há muito tempo. Há né? dias. Penamos para conseguir fazer essa conexão hoje aqui, né? E pelo jeito a internet tá zoada mesmo, que nem já teve as semanas, 2 semanas pelo menos tá zoado. Zoado o WhatsApp, não. Instagram. Aí primeiro, agora ainda temos Marte retrô também. Nossa, Marte retrô é complicado também, tá? Sério? E o último Mercúrio retrógrado do ano também, ele sempre vem para derrubar tudo. Então, e Marte, né, que é o nosso senhorzinho da guerra aí, só conflitos. Então, tiro, porrada e bomba. O que tem, assim, que a gente pode esperar? Marte retrógrado. Bom, é só você imaginar, as pessoas acham que o planeta retrógrado, ele está em movimento, assim, por ele estar, né, em marcha ré, energeticamente, vamos colocar assim. As pessoas têm uma ideia de que o movimento dele está lento, de que ele não está ativo, que ele está hipoativo, mas é o contrário, é ali que ele está, é como se fosse um animal na jaula, né? Então, ele vai tudo mais visceral. Guerra, tudo faz sentido. Conflitos, as pessoas... Não, continua, desculpa. Faz sentido? Tô falando que tudo faz sentido. Então, as pessoas ficam, se a gente fala a nível mundial, conflitos, as pessoas ainda mais imediatistas, mais problemas na internet, mais brigas na internet, mais ser humaninhos loucos. E, pessoalmente, essas pessoas não seguram um pouco esse... né, aí brigas em casa, briga com o maridão, briga com a dona, né, a dona Amélia, por aí vai, briga com o cachorro, ninguém aguenta, namorado se engalfinhando com a namorada na rua, e as pessoas bem bélicas mesmo. É isso que a gente pode esperar daqui para frente, até fevereiro, até dia 24 de fevereiro. Vocês que estão no plantão judiciário, assim como eu, meus amigos, esperem a bomba. Vamos ver o nível de audiências de custódia que vamos ter nesse final de ano. Ainda bem que o meu só vão ser 2 dias. Oi? Deve ter um jeito de evitar esses efeitos. Eu estou falando isso assim, estou falando em causa própria, porque eu estou bélica mesmo. E eu sou escorpiana, eu sei que o efeito é bem pior para mim. Com ascendente. E depende de onde está seu Marte na casa também. Entendeu? O Marte na casa também é muito importante. Vou até dar uma olhada onde está meu Marte. Eu tenho meu mapa aqui. Deve ser em Satanás. Dependendo da casa que está. Por exemplo, né, uma casa ligada, por exemplo, à saúde, casa 6, né, a casa natural de Virgem, aí você vai ter aspectos ali da rotina e da saúde, Marte vai estar batendo ali, então depende, na casa 10, casa da carreira, treta no trabalho, é por aí, né, se a gente for falar grosso modo, é isso. Sim, sim, e como evitar? Não sair de casa. Não, deve ter algum chá, um banho, alguma coisa. É isso aí, não sair de casa. Puta, não tem como. Chá de camomila, chá de melissa, banho frio, contar até 10, fazer meditação tibetana, não olhar para ninguém, fingir
egípcia, falou bom dia, bota alguma coisa na boca, se não tomar café, quem são cafezeiros de plantão aí, ó, toma café, acordou, o café já tem que estar pronto, bota a cafeteira no automático ali, na hora de você acordar o café já está prontinho, senão, né, não joga a xícara na cara da pessoa, primeiro bom dia, seu réu primário vai embora. Eu tô segurando ele, mas eu tô temendo que ele vai embora entre dezembro e fevereiro. Não, vai passar. Escorpião na beta, vocês são... Imagina o signo que caminha pelos escombros, mulher. Um escorpião, o que é um escorpião? Ele tá ali no escuro, né? Nos escombros, ele aguenta. Pois é. Coitada de quem estiver perto de você, porque não pode... Caramba! Eu aguento porrada, mas eu sou da briga também, né? Então, Júlia, você pode repetir essa última frase quando você começa com coitado do quê mesmo? Não vi. Coitada de quem estiver perto, porque ela vai ganhar a treta, entendeu? Infelizmente é assim, tem que deixar quietinha, deixa passar, entendeu? Leva pratinho, comidinha, joga um chocolate, mas aí você joga de longe, assim, pega um chocolate e joga de longe, arremessa, mas compra chocolate para ela, entendeu? Estão ouvindo, meninos? Você quer férias? Não, não quero férias, eu não quero trabalhar. Eu quero que me alimentem. Só me alimentem. Só. Ai, ótimo. Júlia, eu queria assim... Bom, gente, começar nessa risaiada. Gostei. É bom demais, né? Aí, eu queria começar, e a gente fez uma proposta na segunda-feira para você que foi bem bacana. E você veio com algumas ideias bem legais também de a gente não ir pelo mesmo caminho. Primeiro que não é muito a nossa característica mesmo, mas não ir pelo mesmo caminho do que muitos daqueles que te acompanham, já te viram em alguns outros podcasts, né? Mas, enfim, a gente não vai evitar de tratar do como a questão da espiritualidade se manifestou em você, né? Mas mais do que perguntar o como foi tua infância, que é legal, tem um ponto que a gente conversou na segunda que é bem bacana, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas mais do que falar do antes, assim, como foi tua infância nesse aspecto, né? Eu queria começar pelo como que aconteceu o teu despertar, né? Você já falou, enfim, e a gente vai voltar nesse assunto, mas como é que aconteceu esse teu despertar quando você tomou ciência de que a espiritualidade, que Hecate na tua vida representaria tudo que hoje significa, ou se não tinha toda essa noção, mas sabia que isso ia fazer parte da tua vida de uma forma muito consistente. Quando que foi esse despertar para você? Então, você quer saber quando eu tomei consciência de Hecate, de fato, assim, porque é dividido isso. Uhum. Eu já tinha consciência da manifestação dela, só que eu achava que era uma pombagira, uma entidade, um fantasma, né, uma mulher morta. E depois que eu fui tomar consciência, quando eu entrei para a Wicca e comecei a receber correspondências, né, dos sacerdotes dentro das tradições que não cultuavam, né, mas que tem Hecate como a deusa matrona deles. Então, a pergunta, ela está mais ali da infância mesmo, quando começou essas manifestações, ou quando eu tomei a ciência de Hecate mesmo como uma divindade? Isso, nessa segunda porção mesmo, quando você tomou ciência, né, da proporção, o quanto ela é uma figura central na tua vida enquanto a espiritualidade. Quando que se deu por si e por ela na tua vida? Foi quando eu recebi a minha consagração vertical. Eu estava em desdobramento, né, o perispírito vagando, não era uma projeção, eu entendo as duas coisas de uma maneira um pouco diferente, eu desdobrei
para uma... Eu tinha perdido uma prima já de acidente de carro, e foi mais ou menos nessa época do falecimento dela, acho que foi 2001, tá? 25 de maio de 2001. Eu estava no desdobramento com essa prima, então já traz uma questão dos psicopompos, né? Porque ela morreu de acidente de carro, uma morte violenta, jovem, ela tinha 17 anos. Então já foi uma questão... Hecate, a gente tem os mortos inquietos, né? Que são as pessoas que falecem cedo, falecem de morte violenta, falecem virgens, né? Pessoas que não casaram. E era bem a situação da minha prima. O que acontece? Eu estava num morro com ela, na cidade que a mãe dela residia na época, e estava chovendo muito, muita tempestade. Então, era outra ligação que depois, né, posteriormente, que eu fui descobrir isso. Então, era uma tempestade muito forte. E a gente estava brincando no morro, no morro mesmo de pasto, né, com boizinho e tal. E, de repente, quando eu vi que estava chovendo, eu falei, ela chamava Ana. Eu falei, Ana, vamos embora, vamos descer para casa da sua mãe, porque a gente vai estar correndo risco aqui, está chovendo muito, está com muito raio. Quando a gente começou a descer, ela desceu assim de bunda, né? E passou pelo arame farpado, falei, nossa, ela vai se arranhar todinha ali. Ela passou pelo arame e aí ela sumiu. Aí eu falei, que bom, conseguiu atravessar o asfalto e foi para casa da mãe, né? Eu fiquei agarrada no morro, não lembro por quê, essa parte deu um branco. Eu estava no pico, eu cheguei no pico do morro, quando eu comecei a descer, que eu ia fazer igual ela, eu ia escorregar, descer, passar pelo arame para chegar segura na casa da minha tia, mãe dela. Quando eu cheguei no cume, um raio bateu no meu coronário aqui. Eu recebi uma descarga desse raio no desdobramento. Aí eu comecei a entrar em espasmo no desdobramento. Eu subi. No que eu fui subindo, né, tendo uma espécie de convulsão, eu senti mesmo que eu estava falecendo, que eu estava morrendo, eu senti a morte. E eu lembro que passou a minha vida, assim, no próprio desdobramento. Eu falei, pronto, tô indo embora. Não consegui nem despedir da minha mãe e tal, tô subindo. Enquanto eu estava subindo, a deusa, né, desceu com o manto negro. Então, enquanto eu subia, ela descia. A gente passou, ela olhou para o meu rosto assim, veio aquela visão daquele espectro dela. E aí eu acordei. No que eu acordei, eu lembro onde eu morava com a minha mãe. Eu não lembro a época, mais ou menos, desse desdobramento, mas foi assim, alguns meses depois da morte dela. Deve ter sido final de 2001, início de 2002. Eu já tinha voltado do Rio de Janeiro, que eu cheguei a morar lá quando ela faleceu. E eu lembro que eu acordei muito desesperada. Assim, eu acordei tendo o espasmo e eu acordei sentindo o choque do raio, daquela descarga do raio. Achei que estava morrendo, que estava acontecendo alguma coisa comigo, né? E só que na época que começou a internet de escada, foi mais ou menos quando eu entrei em contato com uma amiga minha que era da Wicca, né? Trocava correspondências com algumas tradições da Wicca na época. E aí, depois dessa iniciação vertical que a gente fala na bruxaria, é que eu comecei a entender, que eu, na internet, comecei a pesquisar, sei lá, entidade de preto, manto negro. Aí eu fui ligando os pontos dos cães, de quando eu era mais nova, quando eu era criança, os cães negros que eu tinha contato, chegação, e cheguei até Hecate. Mas ela sempre esteve presente, eu só não tinha conhecimento de quem era ela. Aí você deve estar perguntando, né? Mas isso foi em 2001. Ok, você tomou ciência da divina. Comecei um trabalho muito individual com a bruxaria, coisa intimíssima, coisa minha. Foi quando eu procurei a terapia holística, e foi através da terapia holística quando eu comecei a atender, atendimentos mais de energia, levar para o público, assim, uma coisa mais amena, né? Não escancarar a bruxaria. Na época, a gente não via muito isso no Instagram, né? Quando eu abri meu Instagram em meados de 2017, 2018, a gente não via muito falar disso. E aí que eu comecei a sentir que eu tinha que levar um trabalho coletivo, um trabalho sacerdotal mesmo com a deusa, entendeu? Então, assim, foram em etapas, tá? De todo o conhecimento da divindade para começar a trabalhar e perceber mesmo que tudo que deu errado na minha vida, faculdade que eu tentei fazer,
música, que é uma paixão também, eu já cantei na noite, né? Eu tenho DVD gravado, então essas coisas, né, que ficaram de segundo plano, mas nunca engajou. Eu não fui atrás também, eu não tinha essa paixão de ir atrás com música. E aí eu percebi que o meu trabalho era com bruxaria, com cura, com rituais, e aí que ela se manifestou de forma mais visceral. Entendi. E aí, a conexão que eu queria tentar fazer é a seguinte: você tomou ciência então dela, da deusa, e aí passou por você algum sentido. Por que eu vou te perguntar isso? Porque algumas experiências que eu já presenciei, pessoais e de outros, com outras manifestações da espiritualidade, por exemplo, a Umbanda, né? Você vê em alguns médiums um pouco da personalidade, vamos chamar assim, das entidades delas, né? Permeando a vida, né? Então, aquele lado mais doce de uma preta velha, o lado mais duro de um Exu. Você, antes disso, por isso que eu te perguntei desse momento, né, que faz essa divisão da presença da deusa na tua vida e de antes, você conseguia já perceber em você algo que hoje você consegue dizer que já era um pouco, vamos chamar assim, da personalidade da deusa em você? Nossa, muitos. Porque numa primeira etapa da nossa vida, quando a gente percebe que a gente é diferente, né, o esquisito, não se enquadra, né, a mediunidade, eu falo que em alguns momentos ela é até um castigo, né, eu falo isso de uma forma bem brincalhona, assim, mas é um resgate. E a mediunidade, ela tem essas consequências psicológicas, né, eu falo, o médium, ele não é uma pessoa que é um médium ativo, assim, mediunidade física, vidência, não é uma pessoa no sentido de levar uma vida de forma normal, sabe? De conseguir, por exemplo, beber, ficar indo em festa, ter uma vida que a gente fala mundana, muito, muito quitônica, né? Muito da terra. Por exemplo, já começou o sinal quando, na minha época, que eu sou de 83, eu comecei a beber com 15 anos. Então, meu primeiro pilequinho ali foi com 15. Eu lembro que foi vinho branco suave. Eu tomei uma porrada, né? Porque vinho não é doce. Então, 15 anos. Eu lembro que aflorava demais quando eu tomava bebida alcoólica, sabendo que a bebida alcoólica não é indicada, né? Você bebe ali um golinho socialmente, né? Tem médium que para de beber, que foi o meu caso, eu não tomo mais nada com álcool. Às vezes eu confraternizo, né? Com alguém, tomo uma tacinha de vinho, meia tacinha e tá ótimo. Porque desregulou demais. Chegou uma época ali, na infância, eu já era muito estranha. A minha família, a minha avó materna falava, Lena, leva essa menina, vai fazer um mapeamento, né? Eu tenho ali mapeamentos, passei por psicólogos, psiquiatras, né? Para tentar entender por que daquele meu jeito, um jeito mais introspectivo, às vezes estava introspectiva, às vezes estava mais efusiva. Ficava esse ciclo de altos e baixos. Social e antissocial, tudo bem, aí eu me recolhia, ia para o meu canto, né, ficava às vezes debaixo do cobertor, lendo um livro mais adulto, por exemplo. Né? Eu fui ler O Mundo de Sofia, eu tinha uns 13 anos, é um livro um pouco complexo para uma adolescente, verdade, né, uma pré-adolescente. É pesado. Eu lembro que depois eu tive que reler, né, mas eu engoli aquele livro. Então, eu sempre tive, eu falo com as bruxas que me procuram, principalmente aquelas que estão tendo segmento com Hecate, que eu acredito, sim, que nós temos peculiaridades semelhantes. Se a gente for colocar numa base, numa estatística, a introspecção, toda bruxa é introspectiva, sim, mas cada uma vai ter um grau, tá? As hecatinas, geralmente, elas são mais ranzinzas, elas são bruxas mais carrancudas, vão muito para o lado da feitiçaria mesmo, do oráculo, tem essa questão de fazer um bom chá para cura, por exemplo, está muito ligada mesmo essa questão da alquimia. E a maioria que eu já conversei até hoje, inclusive com sacerdotisas, perdas na família, desgraças aconteceram assim bem complicadas, né, de desencarnes, problema na escola, problema no relacionamento afetivo,
Problema nas amizades, geralmente amizades mais enxutas, características de visões muito exacerbadas, de espectros, caminhos para necromancia, ver mortos, ter contato, ser médio de passagem. Então, quando a gente faz uma reunião meio estatística, vamos colocar um TCC assim, geralmente as bruxas hecatinas, que vão para esse lado mais com Hecate mesmo, experienciam esse tipo de situação, de desencarnes e de aspectos turbulentos também, depressões, ansiedade exacerbada em alguma fase da vida. São tudo sinaizinhos que a gente vai percebendo que quando não é, o que é bom deixar claro aqui, né, para o público, quando não há um diagnóstico, tá, né, então, o psicólogo está ali, tudo bem, a pessoa tem ali períodos depressivos, né, mas não tem nada ali cravado, não tem um diagnóstico de nada, a gente já começa a pautar isso para um lado mais espiritual. É mais ou menos isso. Compreendi. Esse lado da sombra, né, que é, apesar do que o Alexandre não gosta muito do... Eu sou psicólogo, e o Alexandre não gosta muito do teórico que eu sigo, que é o de Jung, né, e fala muito da sombra, mas sem dúvida nenhuma é essa sombra de si mesmo, né? Que talvez marque bastante a quem segue, quem sente a presença ou a forma de se manifestar da deusa nas suas vidas, né? E legal. Mas assim, seria... Vamos traçar uns paralelos aí que pode até ser. Vamos ver, seria lícito pensar isso. Depois que você descobriu tudo isso, a tua vida mudou para melhor, né? Você passou a compreender uma série de coisas, né, que se manifestavam em você, que são até características que podem, né? São características que até podem ser... Pode continuar, depois eu complemento. Tá. Não, é porque é o seguinte, esse trabalho das sombras que o Jung colocava, né? O que acontece? Realmente acontece. Quando a gente fala da psicologia, né, do lado mais da ciência, a psicologia também trata sombras, né? Palavras, eu entendo você, gatilho, ressignificar, sombra, porque falam muito sobre isso. Acontece, quando você começa a canalizar a mesma energia de Hecate, que você pactua com ela, né? Pactua de uma forma positiva, você cria um vínculo com a energia, você quer um trabalho com a energia, tá? Ela te coloca, então, em combate com você mesma, e isso eu acho muito legal, não é todo mundo que está pronto, tá? Nem eu sabia, porque porque eu sou abusada, falei, vamos lá, vamos ver. Ela traz pesadelos, né? Ela revira a sua vida, ela quer te testar, ela quer ver se você... Então, chega que isso se estabiliza sim, tá? Aí, o que a deusa faz? Prosperidade, é como se ela te colocasse em casa, eu me sinto em casa. Quando eu comecei a trabalhar com Hecate, eu falei, eu encontrei o meu propósito. E isso eu falo que é muito difícil as pessoas realmente deitarem no seu, né, se sentirem acolhidas ali no seu chamado, porque você realmente se sente em casa. Isso é um bálsamo na vida da pessoa. Eu me senti realmente em casa. Falei, bom, agora está explicado o porquê de tudo que já aconteceu comigo, né? Só que ela dá, tá, Alexandre, continuidade nisso. Evento te derruba, ela te coloca novamente em xeque na sua vida, para que você, de certa forma, volte a olhar para essas sombras, ou, né, para você não se perder em nenhum momento desse caminho bifurcado que ela te coloca. Entende? Certo. Mas sim, abriu muita coisa. Eu me curei de muitas coisas, mas tem muita coisa para me curar ainda. Mas hoje eu me estabilizei melhor nas minhas questões, né? É um caminho. Eu achei interessante, porque você menciona até, assim, é uma espécie de diagnóstico, isso. E vamos dizer que você não tivesse encontrado esse caminho, né? De repente você teria ido parar nas mãos de psicólogos, psiquiatra, neurologistas, tentando estabelecer um porquê naquilo. Vamos dizer, é borderline. Não, deve ser...
me sumiu aqui. Mas esses diagnósticos são baseados em características esquizofrenia e etc. E vamos dizer, você passaria por uma série de coisas, acabariam não resolvendo, que acontece com uma série de pessoas. Que é paralelo, e aí é que tá, e eu acho, então, acaba sendo lícito pensar dessa forma, comigo e com o Luciano, por exemplo, que também sentia exatamente essas coisas, e sentia como se não tivesse uma conexão muito grande, que via as coisas de uma forma muito diferente, passava pelas mesmas experiências dos outros, mas avaliava aquilo e tinha uma percepção completamente diferente daquilo, que acaba culminando, depois de um tempo, num diagnóstico de autismo, que é libertador também, né? Deve existir algum paralelo nesse sentido, e que se fosse levado a sério, né, de repente pela própria ciência, né, levar adiante um estudo traçando traçando esses paralelos, descobrindo o que é que pode, o que... E não para você obter um diagnóstico clínico, mas numa forma de você se entender, que como você acaba se entendendo depois, que te ajusta em tudo aquilo, né? Porque antes disso parece que você está desajustado. Você não está fora. E não é que você esteja fora do mundo, você está fora de você. Essa é a grande questão, né? Você não necessariamente, não é que a sociedade, isso. Não, você não está dentro de você. Você não se encontrou realmente. Então vamos deixar assim já um recado para as pessoas que eventualmente estejam assistindo agora e possivelmente assistirão no futuro, né? E se você se sente como a Júlia se sentia, olha aí, veja um caminho para vocês, né? Pode ser que vocês se encontrem nisso. E tem mais também. Sim, e eu passei, assim, é bom falar para a audiência que também passa por isso, né? Claro, é um caminho delicado, primeiro a gente busca mesmo, né, a ciência para tentar entender, mas o que eu entendo até hoje das pessoas que eu já conversei, muitos não receberam diagnóstico. Os psicólogos, os psiquiatras não acharam realmente, eles ficavam ali medicando, e comigo aconteceu uma coisa muito intrigante, gente, porque eu tentei medicamento. Eu falo que o meu organismo é muito limpo com medicamento. Eu tomo remédio para dor de cabeça. Eu não sou de me medicar, tá? Tentava tomar psicotrópico, vamos colocar assim, né? Seja tarja preta, os benzo, para acalmar, ou tarja vermelha mesmo, às vezes para uma depressão, né? Aquele estado da época da mediunidade mais aflorada, que foi meados ali foi essa bomba energética, muita perda na família, desencarne, problemas, conflitos familiares, sociais. Então, nessa época aí, eu estava numa máquina de lavar. Eu cheguei a ser medicada. O remédio não fazia efeito, ou me fazia muito mal. Aí os médicos, não, é porque você tem que tentar. Eu ficava ali na tentativa de 3 meses, não me adaptava, trocava de remédio, não me adaptava. Foi quando eu comecei a ter essas visitas, já está acostumado nas falanges, né, nas tradições aqui, como também de outras dimensões, tá? De galáxias, e a gente vai tendo esses contatos mais estelares, né? E eles comunicando assim, não é isso. Era uma coisa que, tipo assim, sai do remédio. Às vezes eu ia tomar remédio, gente, parecia que alguém dava um tapa na minha mão, tipo, não é para você tomar isso. Então, quando eu parei com os remédios, eu falei assim, bom, não quero. Minha pupila dilatava, eu falava assim, gente, não, isso não é para mim, eu não sou assim, eu sou uma pessoa centrada. Eu comecei a buscar, né, viajei, fui morar no Rio, fui para o Rio, falei, eu quero agitação, eu quero trabalhar na loja, eu quero fazer novos amigos, e aí eu fui saindo desse olho do furacão. Então, o recado que eu deixo para a audiência que até assistir posteriormente a live aqui,
Busquem sim ajuda, que a gente não está dizendo que não tem que buscar um amparo, às vezes a pessoa está no desespero ali. Mas se você não está encontrando, né, vai pulando de galho em galho, no psiquiatra, no psicólogo, eles não estão encontrando. Uma coisa que eu falo, tá vendo? É complexo, vem muita coisa na cabeça da gente. Uma coisa que eu falo, um diagnóstico clínico, que as pessoas não tomam cuidado hoje de diagnosticar, ele tem que vir com uma série de sintomas. Quando a pessoa, às vezes, tem uma psicose, uma esquizofrenia, borderline, né, a pessoa bipolar, ela vai vir com questões físicas também. Movimentos, espasmos, movimentos repetitivos, o olho não para, né? Uma pessoa que fica na repetição, ela tem outros sinais. Eu vejo médiums, bons médiums em potencial, sendo diagnosticado que não tem problema clínico nenhum, com a cara cheia de remédio, sendo que essa pessoa tinha um potencial de ajudar. Porque eu acredito que é isso. Vocês devem concordar. Tem que estar aliado o sintoma físico com o sintoma emocional. Só o sintoma emocional não basta para você dar um diagnóstico. Eu acredito que uma pessoa que realmente tem problema, ela tem problema em casa, ela quebra as coisas, ela tem ataques de ira, ela não consegue centrar, ela não consegue pensar, né? Não tem vários fatores. É difícil você trazer um diagnóstico clínico. Não é uma coisa fácil, igual estão fazendo, né? Fantástico. E Júlia, nesse aspecto ainda, né? O quanto é importante isso que você está falando, porque a conexão que o Alexandre fez com a gente é que a gente vem realmente desse mundo muito mais interno, né? De olhar para dentro de nós e, de certa forma, sentimos um grande conforto em nos depararmos com os nossos próprios medos, as nossas próprias sombras, as nossas próprias dores, né? E é isso que você está falando, de que fazer um diagnóstico sem considerar as características do indivíduo e só seguir o manual por regras de diagnóstico e medicação, você não encontra a pessoa ali no meio, né? Parece que você está olhando para um manual só, questões técnicas, e do outro lado, o que o medicamento combate. Mas tem no meio dessas duas questões o ser humano e a sua individualidade e a forma como ele observa a vida, e muitas vezes até não só por... A gente estava falando de signos aqui, horóscopo, zodíaco, enfim, mapa astral. Muitas vezes é essa combinação desse todo, da psique humana formada pelo biológico e pelo espiritual, que é algo que a gente vem falando muito, que o Papus também buscava, né, compreender o religar, não só se religar ao espiritual, mas se religar à espiritualidade com a ciência, né, que é algo que se perde, e aí, quando se perde, se ignora o ser humano, né? Eu acho que ela travou. Eu acho que ela travou. Não foi um lag na transmissão. Vamos ver se ela retorna. E aí, enquanto isso, vamos dando boa noite aqui a todos que estão com a gente, a Grace, a dona Maria Helena, figura, gostaríamos muito de conhecê-la, muito gentil aqui brincando também, o Bill. Oi, voltei. Voltou. Aí, voltou. Foi abduzida. Tá vendo? A gente tá falando as manifestações. Falou dos seres. Falou dos seres. Então, eu estava dizendo que quando a gente está muito imerso na espiritualidade, igual hoje eu sou muito imersa, o unicórnio é o que me ajuda. O elemento terra me coloca com o pé no chão, senão eu ia estar vagando. Meu ascendente é peixes, né? Aí a lunática. Hoje eu consigo equilibrar isso, eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas, mas eu sou mais imersa na essência, igual você falou, né, Luciano, do que na realidade, no avatar, tá? No que a gente vive aqui, nesse umbral esquisito, que é o planeta Terra. Eu sou bem realista nisso. Então, eu creio mais na consciência, na essência, do que a ciência, às vezes, faz vista grossa. Quer dizer, já estão começando a abrir mão.
né, de algumas coisas. Eu prefiro mais olhar para isso, né, um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra, sentar, ele vai entender se a pessoa está em devaneios, dá para perceber isso também. Ou então, não, peraí, a Júlia está me contando uma vivência, ela tem uma vivência, ela tem manifestações. Só que o que acontece também, eu acredito que essa linha mais engessada, mais ortodoxa, eles não querem olhar para a espiritualidade, não é negócio para eles também. Não é negócio para o sistema que as pessoas despertem, tá? Tem muito isso. Querem medicar as pessoas, deixar as pessoas alienadas, abobadas com medicação. O que é vantajoso para a sociedade se as pessoas forem mais cultas, forem mais conscientes, mais transcendentais? Não é vantagem assim para o sistema controlador, concorda? Então, acredito assim, tem muita linha agora de psiquiatria e psicólogo que estão validando essas pessoas, sim, estão ouvindo essas pessoas, estão medicando com medicamentos mais amenos para tratar, às vezes, um episódio de ansiedade, porque isso acontece, a ansiedade é o mal do século, né? Mas não estão mais dopando, né? Algumas linhas aí que eu já sei, a gente tem conhecimento por estar no meio, né? O terapeuta holístico, ele está no meio ali da psicoterapia holística, né? Dos parapsicólogos, que a gente consegue ter acesso a essas provas sociais de que tem uma galera aí que eu tô achando legal pra caramba que tá sabendo pautar, tá sabendo aí pautar um pouco esse lado mais da essência, da astrologia, como você abordou aí, dessa essência da astrologia, que é fundamental também na moldagem do ser humano. Super. Fantástico, fantástico. E até acho que o Alexandre tem algumas questões para fazer para você, mas ainda falando um pouquinho mais dessa espiritualidade e desse teu despertar, né? Você e algo que me encanta sempre quando eu converso com alguém que tem a música fazendo parte da vida, né? Então você como uma cantora, como compositora, eu vi que você também, talvez eu tenha ouvido ou lido, agora eu não lembro mais, eu vi que você também fez escola de teatro, né? E a Wicca, quando entra na tua vida, essa questão até do Gartner também. Gartner é da tecnologia que eu trabalho, Gardner, né? Confundia as coisas aqui. Gardner, que também tinha essa questão da magia cerimonial, da magia, vamos colocar de uma forma positiva, encenada, né? A música, a dança. Isso já vinha de você, também foram conexões que obviamente você foi só trazendo ou puxando um pouco mais para o lado da espiritualidade. Música já devia ser parte da tua vida, o teatro já fazia e você só aproveitou e seguiu o fluxo com a espiritualidade te levando para isso também, né? Da dramaticidade, da magia, da bruxaria, vinculado ao que hoje você também faz, que é compor para a deusa. Vamos lá. Sim, aí eu fui para esse lado também da composição de rezos, né? Uma composição mais dentro da espiritualidade, da bruxaria, com tambores, né? Com sons mais medievais. Isso que você falou muito legal, porque voltando lá na minha infância, como eu não me encaixava, não adianta, gente. Eu era a do bullying, eu era aquela que eu era a última a ser escolhida na queimada, eu era esquisitinha da canela fina, cabeluda, e né, a mãe da gente, minha mãe está assistindo também não ajudava, era aquelas calças centropeito, né, cor de uva com blusa caque. Né, sobrancelha, monocelha com a franja, um repolho desse tamanho na cabeça da gente. Então, os pais também não ajudavam muito, não, tá? Eu já era... Quando isso acontece, vocês estão rindo aí, quando isso acontece, isso vai bifurcando de você, tá assim, houve uma época que eu queria pertencer. Eu fiz minha mãe uma vez cortar uma calça jeans, porque eu queria usar uma pescador, tipo uma calça pescador que virou moda. Ela quis comprar uma calça pescador para mim, eu não quis, porque é feio. Quando todo mundo estava usando o raio da calça, aí eu fiz ela comprar uma calça para ir no cinema, porque eu fiz ela cortar uma calça 8 horas da noite, porque eu queria a calça naquela hora. Porque eu queria o quê? Pertencer. Então, houve uma época, né, que eu queria pertencer àquilo, eu queria me encaixar. Era desesperador para mim, em alguns
momentos, eu vou usar o esmalte da época, comprar, né, as coisinhas da época, as bonecas da época, e aí aquilo me fazia muito mal. Falei, mas peraí, eu não preciso, eu posso ser pioneira nas minhas coisas, eu posso ser eu. Só que eu fui descobrir isso depois. Então aí eu fui para música, eu comecei a compor com 15 anos, né, tocar violão com 15, eu aprendi com um amigo, a primeira música que eu aprendi foi High and Dry, do Radiohead, tá? 3 notinhas, fiquei, né, batendo aquilo o dia inteiro na orelha dos outros, até aprender. E aprendi, né, fui para noite, banda de baile, e ali eu comecei a desenvolver a minha autonomia. E, tipo, eu sou assim, gostem de mim assim. Eu vou afastar algumas pessoas que não vão conseguir ter essa autenticidade. Quando eu falo de autenticidade, que também não estou falando de estar acima, estou falando que qualquer pessoa pode ser autêntica, pode ser íntegra, né, na totalidade dela. E Sim. eu vou afastar algumas pessoas que vão seguir a manada, que vão seguir o sistema, mas eu E travou de no novo. teatro me tirou do sistema. E aí que eu falei, bom, aí que eu falei que a bruxaria me vestiu. Porque eu falei, não é que eu vou pegar a bruxaria e fazer assim, pá, na cara dos outros, não é isso. Tanto que eu sou super tranquila, eu não panfleto bruxaria, eu não sou fanática com bruxaria, mas eu falei, conseguiu se sentir em casa aqui na Terra, né? E aí eu atraí pessoas semelhantes, né, que estão comigo até hoje. Os meus amigos antigos entenderam, né? As pessoas, inclusive quando a gente conversa é muito engraçado, porque eles lá no início eles, gente, como a Ju tá mudada, a Ju se encontrou, a Ju agora faz sentido tudo que a Júlia contava, tudo que a Júlia sentia. Então é muito bom isso, é muito legal você ver algumas pessoas entendendo o porquê você dava trabalho. Começava a ver as coisas, começava a ter pressentimentos, premonições, e foi uma loucura, gente. Não foi fácil, eu falo que não é fácil isso, mas quando você realmente não tem vergonha do que você vai falar, não tem vergonha da roupa que você vai vestir, quantas tatuagens você vai colocar no seu corpo, né? Embora eu tenha algumas aqui, eu também tenho os meus limites quanto a isso, mas são limites meus, tem isso também. Eu já ouvi falar que inspiração para quem está buscando essa libertação de não importar para os dedos alheios que eles apontam. Então, é, sim, muito libertador e tudo casa na arte, no lúdico, no animismo, na poesia. Mas sabe, eu acho, Júlia, você me corrige se eu estiver errada, né? Porque eu vou sempre fazendo umas conexões com as minhas experiências também de pessoas que eu conheço. Mas quando a gente encontra não é uma justificativa, mas uma base conceitual de tudo aquilo que a gente está sentindo, de tudo aquilo que a gente está vivendo, quando a gente encontra um fundamento, não uma base, um fundamento, né, conceitual, ou na espiritualidade, ou na medicina, ou enfim, na filosofia, seja em qualquer lugar. Quando a gente encontra essa base, que é aí que a gente faz a junção da vida que a gente está vivendo com o nosso propósito. E aí que a gente aflora. Porque até então são só percepções que a gente tem, né? Eu não sei se você via assim, né? Mas eu via muitas coisas assim também. Até eu me encontrar dentro da minha espiritualidade, de quem eu era de verdade, né? Eu me encontrei mais ou menos também, né? Porque a gente tá aí na busca. Mas eu falei assim, cara, isso faz sentido. Então, nossa, esse sonho que eu tive faz sentido. Nossa, essa visão que eu tive faz sentido. Assim, não era nada, eu não era louca e eu não estava querendo ser alguém que eu não era. Então, eu acho que muito dessa validação, não é uma validação, mas é uma pegar a roupa e vestir. Falar assim, essa roupa agora me serve, eu vou vesti-la. E agora eu posso ser quem eu quiser sem me importar com ninguém, porque agora eu sei realmente quem eu sou. A gente precisa dessa base conceitual, né? Porque para a gente não achar que a gente é louca.
Exatamente. E o que acontece, mas aí o que eu vejo hoje em dia? As próprias competições nesse aspecto espiritual. Às vezes você vai conversar com uma pessoa também espiritualizada que passou pelo mesmo processo, ela vai rir dos seus processos. Acontece isso muito no cultismo. Não, é devaneio. Tá delirando. A gente encontra muitas pessoas do próprio meio que atacam aquilo. A vivência dela vai ser sempre real, vai ser sempre a melhor, a certa, e a outra que tem uma conexão talvez com outra dimensão, a espiritualidade, ela vai ser discriminada. Isso acontece muito. Então, até no nosso meio, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre tem os eruditos, os pseudos eruditos. Não é assim, sim. E não, isso aí é devaneio, isso não existe. Acontece muito isso. Eu sou avessa ao não. Quando as pessoas falam alguma coisa comigo que não me traz nenhum que não conecta, eu respeito aquilo. Eu falo, bom, isso aí eu nunca ouvi falar, ou então que legal que você teve essa vivência. A única coisa que eu falo é sempre tomar cuidado para não entrar em devaneios demais, fantasias, que até eu já tive essa fase, né, de saber nem tudo é espiritual. Bateu uma porta ali, pronto, entrou uma criatura. Não é assim. Quando você vai ver o gato, né? Mas existem pessoas que são chaves, então acontece demais isso também. Pessoas. Maravilha, entendi. E a questão os meninos falaram, eles deram uns spoilers, assim, né, só do que eles conversaram com você. E eles falaram também da questão da astrologia, que eu falo, para contratar estagiário, eu faço mapa astral. Porque, assim, né, não quero qualquer pessoa trabalhando comigo, não é por nada, né? Mas, assim, vamos ver se o santo bate. Porque tem isso, né? E aí eles estavam falando que durante a conversa que eles tiveram com vocês, você era a favor de fazer umas separações por signos e tal. E aí eu falei, mano, eu quero falar com essa mulher. Porque eu acho que é isso, né? Assim, é tipo eureka, é exatamente isso, é juntar as pessoas com potencialidades parecidas, iguais, e desenvolver das outras. Porque para mim a astrologia também é muito isso. Ela não é não está marcado na pedra, vai acontecer isso. Não, quando você conhece, quando você faz o seu mapa, é para quê? Para você entender onde estão seus gaps e melhorá-los. Para você saber o que é possível ser feito ali. Então, você consegue fazer ajuste. Então, aí agora, como eu não participei da primeira live gravada, eu gostaria que você falasse disso. A escorpiana com ciúminho, viu, meninos? Aí, super! Agora vai ter ideia. Você não faz ideia. Isso porque eu falo que eu sou uma escorpiana águia. É mentira. Bom, o mapa astral, né, ele é o nosso manual de instrução. Eu gosto de colocar dessa forma, foi como eu aprendi. Uma das minhas mestras, né, foi a Bárbara Burgos, e o que eu contei para os meninos no dia que a gente fez a videoconferência é sobre um tipo de protótipo, sei lá, uma maquete de como poderia melhorar no aspecto astrológico o mundo em relação à essência de cada signo. Então, quando você vai no mapa, isso é uma elaboração da Bárbara, que ela passou isso para frente, e aí eu trouxe um pouco das minhas pinceladas em relação a isso. Quando você vai no seu mapa, você vai olhar lá, tem a porcentagem dos elementos, que nós temos os 4 elementos, né, no nosso corpo, na nossa essência. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou... para o outro, você vai olhar o seu ascendente, a sua lua, a sua Vênus, então tem que olhar o mapa como um todo. É óbvio que o signo sozinho, o signo solar, ele vai trazer uma essência, sim. A pessoa, quando ela chega para mim, não tem nada de virgem, eu falo, senta comigo meia hora aqui que eu vou te trazer um monte de questões virginianas. Talvez virgem não seja o seu aspecto preponderante, né? Mas você tem de virgem, é essencial e pronto, né? Aí, o que eu falei com os meninos? Se o sistema, né, quando a gente fala de escola, que ainda temos escola, outro dia eu estava conversando com meu esposo, que falou, nossa, eu não aguento esse sistema de prova,
Como é que tem prova até hoje, teste escrito, eles tinham que mudar isso, não é funcional mais, né? Então, como a gente tem esse sistema da escola ainda, de passar de ano, o que eles poderiam fazer astrologicamente? Isso é uma fantasia, é uma utopia que a gente espera que aconteça, né? Então, eu não acho que seria utópico. Para mim, seria sensacional se uma escola adotasse esse sistema que eu vou falar agora. De você pegar os alunos, desde criança, e separar por salas, 4 salas. Vamos colocar assim, sala A, sala B, sala C, sala D. Você vai, na hora da matrícula, junto dos pais, qual o signo da criança? Mas ela tem um mapa? Faz um mapa online mesmo. Vai ali no Personale, vai, né, no Astrolink, fez um mapa, não precisa, às vezes, contratar astrólogo para isso. Fez um mapa, olhou os elementos ali, pronto, as crianças que têm predominantemente elemento água na essência, vai estudar na sala A. Não importa, por exemplo, mas o signo solar dessa criança é Áries. Não, mas no geral do mapa está como elemento água. Ela não é tão ariana realmente. Se você olhar, ela é mais tímida, né? Ela é mais sensível, ela é mais ligada às artes. Então, você não vai colocar o signo, você vai colocar o elemento. Então, você vai pegar as crianças do elemento água, toda, sei lá, uma sala de 30 crianças do elemento água na sala A. Vai pegar os elementos fogo na sala B, vai pegar do elemento terra na sala C e vai pegar do elemento ar na sala D. O que você vai ter na sala A, que é o elemento água? Potenciais, tá? Isso tem um estudo mesmo disso dentro do nosso meio. Crianças um pouco mais introspectivas, que gostam de trabalhar mais nos bastidores, mas que são sensíveis, são poéticas, são criativas, e a gente também não está dizendo que os outros elementos não são, tá? A gente está falando mais aqui de potencial como que eu vou explicar? De pioneirismo, de se trabalhar mais as virtudes essenciais dos elementos dessas crianças. Então, na sala A, o elemento água é ligado às emoções, vai ser lapidado ali os melhores psicólogos, terapeutas, artistas, né, crianças que vão ser entendidas, né, naquele elemento. Na sala B, a gente tem o elemento fogo. O que o elemento fogo faz? É fogo no parquinho mesmo, ele incendeia. Então, ali são os pioneiros, são as pessoas da ação, da atitude, a pessoa que vai falar, que vai correr atrás, que vai agir, né? Os da sala C, que seriam o elemento terra, é o elemento que vai dar estabilidade para as pessoas. Depois eu vou trazer a questão da sementinha, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Que vai trazer a questão do centrar. Ligados aos bastidores também, não gosto muito de aparecer o elemento terra, né? Mas tem ali responsabilidade, senso de responsabilidade, pé no chão. São pessoas, igual vocês falaram, pontuais. E o elemento do D, que é o elemento ar, o que o ar faz? Ele é volátil, ele propaga. Então, ele vai propagar ideias, tem uma oratória muito boa, que são professores que são ligados, por exemplo, se a gente for pegar aquarianos e librianos, né? Futurista, tem esse senso futurista, né? Esse senso visionário. E aí eu fecho isso dizendo o seguinte: quando você pega... eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando você pega um elemento fogo, ele é o que você vai dar um comando. Você vai pegar aquele elemento e vai falar assim, vá buscar essa ideia para mim. E ele vai, porque a essência é essa. Você não segura um elemento fogo. O elemento fogo, ele quer agir, ele quer fazer. Então, ele vai lá buscar a semente que você pediu. Quando ele traz a semente, você não vai pedir para ele ficar com a semente. Você vai pegar a semente e falar, agora volta e busca mais semente. É o cachorrinho que vai lá pegar o brinquedo. O que você faz com essa semente? Você vai entregar para o elemento terra. Qual a função do elemento terra? Plantar a semente, estruturar
Então, as pessoas que têm essa essência terra, o trabalho delas é manter, é trabalho minucioso, né? Eu falo que capricorniano, virginiano e taurino é tesoureiro, né? Eles gostam de trabalhos burocráticos, minuciosos, bastidores, né? Ficam ali naquele segmento mais intimista. Depois que ele plantou a semente, a gente entrega a semente, né, o regador para quem? Para os signos de água. O que o signo de água vai fazer? Vai nutrir aquela semente. Né? Escorpianos, cancerianos, piscianos são sensíveis, gostam de nutrir. É muito difícil você pegar um elemento terra, muita terra no mapa, e essa pessoa ser extremamente romântica, carinhosa. Não adianta. O terra não vai nutrir. Ele vai plantar e vai manter. A água vai nutrir, então você vai colocar a semente nos elementos água. Quando essa semente germinar, porque todos fizeram um papel, o que o elemento ar vai pegar? Né? As pessoas que têm o elemento ar, o que eles querem? Falar, propagar. Eles vão pegar essa semente e vão jogar para propagar e germinar mais sementes. Por isso que a gente vê aí, geminiano, Mercúrio retrógrado, Gêmeos tem Mercúrio como planeta regente. Geminiano, Mercúrio retrógrado deve ser a coisa mais figura do mundo vocês conversarem, porque sai tudo acelerado, tudo atrapalhado, né? Librianos, né, aquarianos querem o quê? Propagar, eles querem falar, trazer novas ideias. Então, se a gente dividisse essas essências nas escolas desde pequenininho, né, gente, imagina, a gente não estaria aí, às vezes, prejudicando, tá? Maculando, às vezes, uma criança, tolindo, às vezes, um potencial sem querer, ela não é para aquilo ali, e a gente poderia estar trabalhando as virtudes dessas crianças para um futuro melhor. Isso no viés astrológico, unido a outras coisas também. Entendeu? Eu acho que agora eu falei bem, né? Vocês me deram a fala aí. Isso virou uma tese. Falou bem. Isso virou uma tese. E, assim, fundamentou. O que é o mais importante. Porque até você mencionou no começo, não, é um devaneio, uma coisa assim. É o que parece, né? Por quê? Porque a gente tem a tendência a encarar tudo aquilo que não está balizado pela ciência como algo supersticioso, fantasioso, místico, bobo, coisa para que não é a realidade, né? Que a maioria das pessoas são supersticiosas, inclusive, né? Mas a superstição do outro não presta, né? E você trouxe um embasamento teórico e a tua teoria não foge, inclusive, ao que a gente faz e não é menos mística aquilo tudo que é feito nas escolas quando você está botando uma criança, submetendo ela a um teste vocacional. Por exemplo, Exatamente. Você está dizendo, o teste vocacional é para quê? É para tentar fazer exatamente isso que você está fazendo, só que sob a égide da ciência, vamos dizer assim, né, que te traz a confiabilidade, e o quanto isso funciona, eu sinceramente não sei. Também não. Né? Fizeram algum levantamento, as pessoas, olha, muito mais satisfeito depois que fiz o meu teste vocacional. Quando eu estava lá Quando foi que a gente fez, Luciano? A gente estava onde? Estava no Novo Ateneu lá, né? Quando foi? Foi quarta série? No máximo, Você lembra? Na quarta série... 11 anos, sei lá, coisa assim. Você bota lá, daí... Olha lá, ó, veja, né? Eu nem lembro o que foi dito do meu. Não, e as pessoas fazem esse tipo de esforço. Então não aparenta ser um devaneio, mas tem um fundamento, e eu acho que é um fundamento sólido. É que as pessoas não acreditam muito nessas coisas, mas é como o Fagundes falou, né? Na hora que o monstro estiver na tua frente, não vai ter muita valia para você dizer para ele que ele não deveria existir. Ótimo essa. Exatamente. Isso né, assim o que as pessoas deveriam levar para a vida dela. Hoje em dia, o que está acontecendo? E ninguém está comentando isso no Brasil. Absolutamente ninguém. Estão falando drones em New Jersey. FBI
Pentágono, Congresso americano, investigando o que é que está acontecendo lá. Será que são aquelas entidades que durante séculos a gente falou que não existia? Vai falar para eles agora que eles não deveriam existir. Vê se vai funcionar. Chega lá, né? Você mesmo mencionou. Você tem contatos com esses povos estelares, né? Canalizações, sim. E... Desde criança. Eu posso contar depois que você terminar, eu posso contar quando isso começou, a primeira visita que eu tive. Segue, a bola é tua. Já quer que eu conte? Beleza. Vocês querem que eu hablo, né? Então vamos hablar. Por favor. O que acontece? Primeiro contato mesmo que eu tive foi por volta ali dos 3, 4 anos. Eu morava ainda na casa da minha avó. Foi com orbes, aquelas esferas de luz, né? Que eu fui também descobrir depois o que era. E geralmente orbes, quando a gente fala de orbes, a gente, né? Eu sempre gosto muito de embasar mesmo, para não entrar nesses devaneios. Aí falar o que são orbes, né? Quando eu cresci, que eu fui descobrir o que era. E aí hoje até mesmo no YouTube eu olho no Google qual é a atualização disso, né? Se a ciência chegou num denominador comum ou se ainda continua dizendo que são partículas de luz da câmera e tal. Eu falei, bom, mas eu não via na câmera, eu via a olho nu, não era através de uma foto. Aliás, eu tenho um vídeo no Instagram, um Reels, onde aparecem orbes mesmo flutuando, fazendo assim, ó, com luzes coloridas dentro deles. Então, eu lembro que eu filmei na época, eu pedi permissão para filmar, que eu peço, né? Falou, fiquem aí que eu vou filmar. E o pessoal, realmente, Júlia, dá para você ver então, não são partículas de poeira, como os cientistas gostam de trazer. E eu ficava esperando a minha mãe chegar do laboratório, ela e meu pai tinham um laboratório de análises clínicas, e eu ficava esperando eles chegarem com a babá da minha mãe, esperando. E, né, com a chupetinha e tal, fiquei olhando, como eu falei, gente, criança estranha. E começaram a surgir. Eles surgiam tipo medusas, assim, sabe? Aquele negócio meio brilhando, eles faziam isso, pulsava, e várias cores. Lilás, laranja, amarelo, eles tinham núcleos, tá? Me lembra muito aquela esfera também que, quando vocês colocam a mão, ela dá aqueles raiozinhos de plasma, né? Aquele Alexandre tem uma ali no fundo. Tipo aquilo ali. E... então, olha que legal. Me lembrava muito isso. Era muito a olho nu mesmo, não era uma coisa assim, uma coisa de holograma, sabe, uma fumaça. Não, eram bolas. Imagina o quarto se encher de bola. E geralmente, quando uma criança está tendo essas manifestações, está vendo, elas não falam. Eu não lembro se eu falava muito sobre isso, né? Então, ficava aquelas bolas flutuando de vários tamanhos, passava na minha frente, sim, flutuava, de repente sumia. E eu atribuí isso depois de adulta, quando eu, né, investiguei com os meus mestres até de terapia holística, do que era isso, né, física quântica e tal, que eles têm várias teorias. Corpos celestiais, consciências de espírito e elementais, né? Elementais da bruxaria, do ocultismo, que a gente estuda, né? E povos estelares, né? Seres de outra dimensão, até pelos aspectos ali coloridos e a forma como eles se manifestam. E foi o primeiro. Ó, eles agindo aí. Não tô vendo nada, Júlia, não tô vendo nada, nem nada, não, é ilusão de ótica, é a luz, e eu, não, a bolinha aqui na minha frente. Então, era bem desesperador você querer explicar o que estava acontecendo. Depois, por volta de uns 10 anos, eu já morava na casa da minha mãe, né, na outra casa que a gente mudou. Eu estava dormindo no quarto do meu irmão, porque eu tinha esses episódios, eu não dormia sozinha. Até hoje é um problema para mim. Eu não consigo, assim, dormir uma noite inteira sem estar desconfortável se eu apagar a luz do quarto e dormir sozinha. Por exemplo, se o Léo viaja ou se o Léo não pode estar aqui, eu vou para a casa da minha mãe. Talvez eu consiga dormir lá na sala, sozinha hoje, mas
não é algo confortável para mim, porque tudo acontecia no quarto quando eu ia dormir. E houve uma época que eu dormia no quarto do meu irmão, eu forrava um colchão ali, e eu tinha muita mania de ver filmes de terror. Meu pai, meu falecido pai, ele adorava ver filmes de terror comigo, mas depois ele falava, essa menina vai dar trabalho. Ela quer ver filme de terror, mas depois dá trabalho pra gente. E eu fui pro quarto do meu irmão. Numa madrugada, eu acordei, eu estava acordada, não foi uma paralisia do sono. Eu acordei, mas eu fiquei de barriga para cima, assim, olhando, eu acho que meu olho estatelou. Um ser humanoide, uma luz em forma de humano, mas era tudo de luz, ele era transparente, assim, translúcido, tinha umas cores um pouco azuladas e esverdeadas, né, passando, igual essa questão do plasma mesmo, e como eu estava deitada de barriga para cima, ele deitou por cima de mim, assim, mas ele não me encostou, não, ele botou as mãos assim, e ele ficou me olhando, ficou meio lagarteando, fazendo um negócio assim, mas era um ser humano de 1,60 m, por exemplo, tá? Meio me analisando. Quando eu acordei daquilo ali, que eu, tipo, o que está acontecendo? Eu fechei o olho para abrir de novo para ver, some daqui, tô com medo. Eu fui bater no meu irmão, ele estava virado de costas, mas mesmo eu vendo o meu irmão dormindo, eu falei, não é possível, o Vitor tá de zoeira aqui comigo, meu irmão é muito zoeira. Eu bati assim, ele, o que foi, Júlio? O que aconteceu? Eu falei, você desceu aqui, estava engateando e estava, o que é isso, Júlio? Estou dormindo. Ele não estava fazendo nada no quarto, não. Eu tentando negar para mim o que eu tinha visto. Então, eu vi nitidamente um ser translúcido olhando para minha cara, cerca ali de, sei lá, uns 30 segundos. Aí, quando eu fechei o olho, eu abri e ele tinha sumido. Então, esse foi, assim, que eu me lembro o segundo contato, porque fisicamente, assim, de acordada. Porque depois tenho muitos, assim, em desdobramento. Desdobramentos, sonhos, projeções. Não existe esses povos, Júlia. Isso aí, tá vendo, né? Tá muito lunática com essas coisas. Eu falei, eu sei o que eu vi. A minha vivência é essa. Eu tenho essas canalizações, eles me trazem canalizações, eu faço a previsão e aquela previsão que eles me canalizaram acontece. Porque muito das previsões que eu tenho são eles que canalizam, né? Então, vi um canal Travadinha. um pouco errado, né? Hã? Júlia, deu uma pequena travada. Na hora que você estava falando, eu já vi que você estava falando que eles canalizam e tal, daí você falou, eu já vi, não apareceu para nós. Talvez seja para não ser visto. Eles que... Não, acho que eu estava finalizando que eles que me canalizam as previsões, geralmente, quando eu trago previsões, né? Certo. E eu lembro que o último desdobramento que eu tive, eu caí num canalzinho deles ali, que eu estava numa espécie de uma casa muito bonita, assim, muito geometria sagrada, uma casa bem projetada. E eu tô vendo que os vasos das plantas, e as plantas eram muito grandes. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Aí eu desdobro sabendo, tô desdobrando. E eu lembro que eu senti uma presença, eu escondi atrás de um vaso, e quando eu olhei para a sacadinha da casa, apareceu o que a gente chama de ET, né? Apareceu ali a cabecinha e tal, muito alto, acho que uns 2,5 metros de altura, e ele sabia que eu estava ali, ele não ia me fazer mal. Eu acabei caindo nesse canal, me escondi no vaso, atrás do vaso, que eu falei assim, tudo muito grande aqui, tudo muito macro, e eu vi que ele olhou assim na sacadinha, olhou, aí eu saquei, tem alguém ali. Mas aí ele virou as costas e saiu. Quando ele virou as costas e saiu, eu consegui desdobrar para outro lugar. Então, esse foi, inclusive, acho que o último desdobramento que eu tive com eles. E você teve já algumas previsões, né? Que foram te passadas também por eles, de coisas catastróficas que aconteceram, né, na humanidade, né? Você poderia contar algumas delas para nós? Sim, a primeira que eu lembro, né, que eu acredito assim que
Hecate, os meus guias mentores, eles me canalizam previsões ligadas à morte no sentido assim, desencarne de alguém, sentir que alguém vai desencarnar. Isso eu não atrelo muito aos estelares, não. O que eles me canalizam são coisas que mexem com a frequência da Terra. Então, catástrofes naturais, bombas, né, guerra, possibilidade de guerra, eles vão me canalizar aquilo ali. A primeira que eu me lembro foi da tsunami de 2004. Eu, se não me engano, eu tive a previsão, me canalizaram essa previsão, anos 2000, tá? 4 anos antes, eu não vou lembrar assim, né? Mas foi bem antes. Eles me mostraram uma praia cheia de coqueiro, tá? Aquela praia bonita, diferente, não é uma praia realmente que a gente vê assim na geografia brasileira, tá? E eu lembro que eu estava de costas para o mar e eu comecei a correr, mas engraçado, quando eu estou desdobrando é uma coisa naquele fluxo diferente do que está perto, né? Eu meio correndo uma coisa, deixando um rastro meu, e assim, multidões correndo desesperada para dentro dos coqueiros. Aí eu lembro que eu acordei e falei com a minha mãe, normalmente uma coisa assim, mãe, eu tive uma visão hoje, me deram uma visão, parece que vai acontecer alguma coisa na praia, será que é um arrastão? Porque eu não via a onda, assim, eu via o pânico, né? As pessoas correndo para dentro desse coqueiro, tá? O coqueiro adentro ali. E eu falei, será que é arrastão? Eu pensava, vai ser no Brasil, será coisa corriqueira? Eu tive uma visão. 4 anos depois, quando eu vi as imagens, que, né, barco virando, aquela coisa me traz, aí eu meio que fecho o olho e sinto aquela energia. Aí, quando a televisão começou a mostrar na época, eu falei, nossa, mãe. A minha mãe mesmo falou, Júlia, não foi isso que você viu há muito tempo atrás? Eu falei, foi isso que eu vi. E aí eu vou inclusive, a imagem dos de anotação. A imagem dos coqueiros. Né? O que mais me chamou atenção nesse desdobramento, sim, é que não era no Brasil. Era uma praia diferente. Tem uma cena, inclusive, que é gravada lá de um dos hotéis, né? Que mostra exatamente isso. São coqueiros e daí a onda vem invadindo, né? E levando tudo que tem no caminho e tal. E todo mundo já sabe muito bem. Isso é sensacional. Sim. Me arrepiei e aqui. Saiu lágrimas dos meus olhos. Disso. Sim. O último... Travou. Deu uma travadinha. Oi? Aí, agora voltou. Voltou? Voltamos. Tá, não, você estava falando, eu achei que eu estava te cortando na fala. Não, imagina, não era, eu só estava complementando é que a cena mesmo era aquela, né, dos coqueiros, é impressionante. Isso não é uma coincidência, não é uma coisa, é brutal. Eu fiquei arrepiado. Sim. E depois eu tive o desdobramento da pandemia. Foi em 2016, tá? Foi até o ano que eu conheci o Léo, meu esposo. Eu estava numa espécie de um teatro central na beira da praia. Sabe esses teatros de mármore, né? Que tem essas colunas. Eu estava dentro desse teatro e a porta dele, essa abertura, dava para uma praia, para uma orla. Quando eu saí desse teatro, um monte de gente correndo para lá e para cá. E sabe aquelas caixas brancas do ML para colocar corpo? E um monte assim na praia, mas um monte mesmo. Ainda falei assim, nossa, mais um tsunami. Porque isso foi, né, depois. Isso foi alguns anos depois. E eu vendo essas caixas, muitas aqui em Cataguases, ele passando, Julinha, ele me chama de Julinha, vamos, ajuda aqui, mas não pode ir muito lá para fora, não. Olha os sinais, não pode ir muito lá para fora. Mas ajuda a pegar algumas caixas que tem gente viva nessa caixa ainda. E eu assim, Pé, o apelido dele é Pé. Falei, Pé, cadê o Léo?
cadê o Léo? Cadê o Léo? Eu desesperada, vendo aquele monte de corpo, assim, não no chão, mas dentro das caixas, e gente viva ainda dentro da caixa, fazendo assim com a mão, tipo, me peguem aqui, né? E o Léo, aí o Pé chegou e falou, ó, viram ele indo pro lado da cachoeira. Então, tipo assim, tinha a praia e do lado direito, no sonho, era uma cachoeira. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o Léo tava caído no meio das pedras, mas assim, acho que ele não tinha acontecido nada com ele, mas ele tava desmaiado lá. Então, isso foi em 2016. Quando que começou a pandemia? Foi em 2020, né? 2020, quando a gente começou a ver aquele movimento. 19, né? Foi 19 que começou mesmo? Foi 19. Não lembro. 19, né? Aí eu falei, mãe, é a pandemia que eu vi, aquele monte de caixa, e eu lembro direitinho do meu amigo falando assim, olha, não pode ficar muito tempo lá fora, porque eu não vi ninguém de máscara, né? Seria muito... A mediunidade é muito subjetiva, né? Mas eu lembro direitinho, não pode ir lá fora. Se você for lá fora, você tem que voltar aqui para dentro rápido. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando veio a pandemia, eu falei, o negócio aqui para o meu lado às vezes fica pesado, né? Então eu presto muita atenção nas coisas que eu sonho. E agora, para aproveitar isso, porque a gente havia falado, por exemplo, né, dos monstros que estão aparecendo atualmente, né, e que só o Brasil está ignorando, né? Talvez, eu tenho duas hipóteses para a imprensa brasileira estar fazendo isso. Ou ela acha que o brasileiro é muito burro para poder não saber lidar com isso, né? Que talvez seja imaturo, né? Ou que os orbes que estejam lá sejam do Brasil mesmo. Então a gente já sabe que estamos zoando com eles. Mas, de fato, esses avistamentos massivos vêm ocorrendo, né? E aqui no Brasil está sendo ignorado. E eu te pergunto, né, nessa conjuntura, você tendo acesso a esses povos estelares e tudo mais, qual a tua impressão, se te foi passada alguma coisa a respeito disso, né? Tendo toda essa conjuntura, de repente, Mercúrio retrógrado, né? Agora depois vai vir Marte retrógrado, se é um momento propício, se você tem alguma impressão a respeito disso, e o que você acha, de repente, tem alguma outra coisa que possa vir, né, sem querer, obviamente, causar alarme para nós, de tudo isso, de toda essa conjuntura única que está acontecendo, porque na minha vida até hoje isso não aconteceu, e na vida dos meus pais também não, dos meus avós também não. É um momento único na humanidade que está acontecendo atualmente né, nesse momento aqui, nessa mudança de 2024 para 2025. A gente está entrando, né? A gente está sempre falando da entrada da nova era, né? Do transcendental, da quinta dimensão. Só acontece o que sempre vem acontecendo, mais do mesmo. O ser humano não se emenda, né? Isso no mundo todo. O brasileiro realmente é complicado por conta da zoeira, sei lá, por conta de achar que o Brasil é imune, né? Nunca aconteceu nada. Igual eu lembro que eu comentei no vídeo com vocês que o meu avô, ele não falava isso para assustar ninguém, mas por ter sido lutou no fronte da guerra, ser um desertor, ele veio, né, fugido da guerra, da Segunda Guerra, ele falava, Brasil não sabe o que é guerra. O Brasil não sabe do pombo, assim, ó, sem nada, simplesmente está com fome. O que é dividir pão com rato, o que é assar um coturno para sentir gosto de alguma coisa, né, cozinhar um coturno. Então, o brasileiro não sabe o que é sofrimento mesmo. Você vendo a esposa sendo estuprada, vendo criança metralhada em muro, essas coisas. Pegar a família mesmo e arrancar a pessoa da família ali na sua frente. O brasileiro não sabe o que é isso. Então, o que eu estou percebendo? A Terra, no que eles me canalizam, a Terra, ela não é nossa. Ela está alinhada com o sistema. A vibração da Terra, se acontece algo com a Terra, vai afetar outros planetas. Isso é uma coisa assim, eu falo com as pessoas que é até óbvio,
né? Uma bomba, alguma coisa que aconteça bem catastrófico com a Terra, vai afetar outras dimensões. Eles estão propondo, desde muitos milênios atrás, acordos, porque a gente tem um sistema assim, a gente tem uma máfia aí que sabe o que está acontecendo. Inclusive tem a teoria de que a gente só vê realmente um lado da Lua, só aquela que brilha, né? Você vê que a Lua ela só tem um lado ali, e o outro, e o que está escuro. Existe uma teoria de que tem uma base ali, né? Tem uma base naquele lado escuro dela, é uma teoria. Enquanto o ser humano, porque quando a gente fala de sistema, óbvio, a gente tem cada país que controla, nós temos os líderes, né? Mas a população, vamos colocar assim, o clero, né? E a plebe é que comanda. Então, a população em geral do mundo inteiro que tinha que se conscientizar do que é cuidar da natureza, respeitar a natureza, ser uma boa pessoa, um bom ser humano, né, dentro dos padrões, cada um vai ter um conceito do que é bom ou ruim, mas dentro dos padrões, para que a gente leve uma vida terrena mais saudável. Mas o que a gente faz? A gente está ferindo Gaia, né, que é a nossa terra. Uma vez que a gente não aprende, só piora. Nós tivemos a pandemia, acabou aí, meados de 2022, vou melhorar. Não, foi a pior coisa que a gente passou. Tudo que era. Eu fiquei sem ver meus amigos, eu perdi pessoas, fiquei sem abraçar minha mãe. Voltou pior, Roberta. O ser humano está intragável, assim, é um ódio, é um sistema, é uma vingança, sabe? É uma coisa corrosiva, sabe? Você coloca uma coisa na internet, você toma pedrada, qualquer coisa que você fala, se você respira, cara, tá insuportável, assim, né? A convivência. Então, qual o planejamento disso? Não está funcionando? Tá todo mundo voltando ali para a era das pedras, dando pedrada na cabeça das pessoas, pegando mulher pelo cabelo. Então, a gente vai intervir nisso aí. O que a gente está começando a ver são esses, né? São os OVNIs, são essas pequenas cápsulas, né? Lembra que a gente comentou das cápsulas que entram dentro pela cratera de um vulcão, vai lá, faz algum trabalho por alguns minutinhos ali, depois ela volta, ela sai pela cratera, já tem vídeos disso. Né, dessas microcápsulas fazendo tipo pequenos drones, né? Tá fazendo algum mapeamento ali, tá conseguindo entrar pela. Tem, Roberta, magnífico. Tem um documentário falando disso. Você vê o vídeo das cápsulas entrando, bem legal. Então, eu acredito, por exemplo, igual o Ale, né? A gente, não é que eu me perdi, a gente alongou aqui um pouquinho, voltando no que a Ale perguntou. É muito papo, né? O que eles canalizam, o que eles canalizaram para mim, há pouco tempo atrás, é que eles vão dividir, eu não sei como, tá? Eles vão dividir o planeta. Não é fatia, né? É de uma forma metafórica. Vamos supor, lado A, lado B. Como é que foi o desdobramento que eu tive? Eu estava na casa antiga da minha avó, e eu estava conversando com o Léo, tinha uma porta de blindex, assim, a gente estava dormindo e o nosso quarto era uma porta de blindex que dava para a rua, então eu dava para ver a rua, assim, a rua não dentro, mas eu via o que estava lá fora. E uma força me chamou, levanta da cama. Aí eu levantei, eu Léo, onde você vai? Eu falei, vou tomar um ar ali fora. É uma avenida, assim, muito bonita aqui na minha cidade. Quando eu saí, quando eu olhei, gente, há 3 luas, 3 planetas, assim, lá na minha frente, sabe, igual filme mesmo, tipo, a lua aqui, eu falei, que é isso? Aí, o mesmo momento que eu olhei aqui, eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Aí os vizinhos começaram a vir também. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Então, estamos vendo. Aí foi aquele colapso. Quando eu fui voltar para avisar o Léo já não estava no quarto. Aí estava aquela muvuca na rua de gente gritando e o que está acontecendo. Quando eu voltei para dentro de casa, eu não estava vendo minha família, não estava vendo ninguém. E tinha uns agentes de branco, com umas roupas de uma geometria sagrada, assim, com alguns estavam usando uma espécie de capacete, algo assim. E um veio falar comigo, não digo que ele foi hostil comigo, mas a ofensiva deles, né, vai ser uma ofensiva, não vai ser algo muito bonzinho. As pessoas acham que existe
uma coisa né, boazinha. Claro que não, a gente está acabando com o sistema, a gente não aprende aquilo que é óbvio, né? Então, eles vão intervir dividindo as pessoas, as consciências do planeta em duas partes. Aqueles que estão despertando, mesmo que ainda estão fazendo a reforma íntima, tá? Mas que já tem uma consciência de ser uma pessoa melhor, né? De ser uma pessoa que está consciente de que aquela vibração ela precisa mudar, ela vai ser recrutada para um lado positivo. Aqueles que estão na maldade, na ganância, no ego, buscando, né? Eles vão recrutar talvez para uma outra ala para tentar recuperar essas pessoas, para que mostre essas pessoas conscientes do que está acontecendo, se elas ainda, né, conseguem acessar, alcançar essa consciência, para a melhoria do planeta. Se elas não conseguirem, a impressão que eu tive é ser exilados para algum outro tipo de limbo, para algum sistema ali, até eles aprenderem, até criarem uma evolução. É isso que eu entendi. Eles vão fazer uma separação, e em família também, porque eles não querem saber se o pai ou a mãe, se o primo, se o filho nasce com a alma que ainda está precisando evoluir, passar pelo processo de resgate, aquela alma ela vai contaminar, então ela não está pronta. Então eles vão pegar, igual a gente vê em filme mesmo, é isso que mostraram para mim. Vão, ó, nem tchau direito, depois vocês vão se ver no dia. Eu lembro que eu acordei chorando, foi uma coisa muito real. Foi uma coisa real, foi uma coisa triste. Eu fiquei pensando, por que o ser humano é assim? Por que a gente não aprende? Porque a gente poderia ter aprendido isso na pandemia. Na pandemia a gente ficou sem familiares. Pior do que na época medieval, porque para mim é pior. Para mim é muito pior. Sim. É porque hoje a gente faz tudo em nome de alguma coisa. Na época medieval, né, eram outros valores. Hoje a gente usa muito a lei está a favor de várias coisas, a religião também está a favor de outras coisas. E eu lembro na pandemia, eu sempre repito essa frase, né, que eu acho que a pandemia ela veio para quê, né? Ela veio para mostrar que somos todos um, que o que eu faço com a minha vida, porque a gente tem essa mania, né, de achar sei lá, o que eu faço com a minha vida é problema meu. Não, filho, não é problema teu. O que você faz da tua vida, dependendo do que você faz, eu repeti muito isso essa semana, afeta a outra pessoa. E afeta a outra. E a pandemia, ela veio um pouco para mostrar isso, né? Que, se você não cuidar não se cuidar e não fizer isso pelo outro, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo se lascar. E a gente ficou confinado 2 anos aí, o que aconteceu? A gente voltou pior, querendo agora que a gente vai destruir tudo mesmo, né? Agora que a gente está solto, né? Soltaram as bestas. A impressão que dá é essa. Pior. Soltaram as bestas. A gente vai beber loucamente, vai, enfim, destruir. E você sabe que tem um dado, inclusive, né? Eu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu sou gestor aqui do Sejusc, né? E dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui é exatamente para diminuir o índice de violência dentro das escolas, que no período pós-pandemia, quando retornaram, aumentou absurdamente, tá? Não foi tipo, e não somente em escolas, até dentro das universidades. A hostilidade aumentou. Né? Não é só uma violência física, mas a hostilidade entre as pessoas acabou sendo muito acentuada depois desse período. Né? E tudo que você acaba vendo é que cada passo que está sendo dado é para a gente ser, inclusive, menos humano. Em todas as áreas, né? Em todos os sentidos. Né? A gente cada vez mais convidado a viver uma vida virtual, né? Que te desprepara para uma vida hoje mesmo. Se acontecer uma catástrofe, que seja uma catástrofe nuclear, por exemplo, quem que vai sobreviver? As pessoas não sabem fazer absolutamente nada. Essa juventude de hoje não sabe nem quem era vamos dizer,
celebridades ou personagens históricas recentes. Há intencionalmente isso feito, você nota, né, um desprezo até pela própria história da humanidade. Você vilaniza todo o teu passado. Né? Tudo aquilo que foi construído, que hoje você usufrui, é fruto, segundo esses teóricos atuais, de um bando de pessoas malvadas, horríveis, que só queriam acabar com tudo e destruir. Não, e nesse passo, né, em vez de você valorizar o teu passado, valorizar os seus antepassados, inclusive, né, toda a história de sofrimento da humanidade, inclusive, que te trouxe alguns benefícios e aproveitar esses benefícios, não. Você prefere julgar o passado, né, e vilanizar absolutamente de tudo, todas as relações atuais como sendo tão perigosas quanto aquelas. Vira um absurdo gigantesco e realmente talvez, se você, né, a gente for pensar, alguns anos a mais aí de história, se não tiver alguma coisa realmente catastrófica, se o monstro não aparecer na nossa frente, né, o destino da humanidade seja uma coisa irrecuperável por completo, né? E é interessante que estejam aparecendo exatamente nesse período, nesse contexto que tanto se espera. Pode falar. Aí, né, Ale, a gente entra naquela alta. Deu uma cortadinha aqui. Tá. Pode falar? Pode, por favor. É que a gente entra naquela pauta, igual você falou, das guerras, né, da questão nuclear. Outro ponto muito delicado. Quando eles canalizam, né, é todo um sistema de contato com esses povos, é tudo muito discreto. A gente falar, quando a gente aborda os assuntos, é diferente de bruxaria, não tem nada a ver com ocultismo, né? Existe um critério, nós temos os comandos estelares, né? Então são linhas ali de canalizações. Algumas coisas, realmente, eles canalizam como se fosse numa intuição, numa cápsula, e a gente não tem permissão para passar aquilo para frente. Mas pequenas fatias de algumas previsões, eles não só permitem, eu entendo que assim, o papel é esse, o seu trabalho, assim como de outras pessoas, eu falo que são os trabalhadores espirituais aqui na Terra, porque quando às vezes eu solto uma previsão na internet, que é pouquíssimas vezes que eu faço isso, vem um monte de gente, vem uma chuva, Ju, eu também estou sonhando com isso, então você acaba estimulando as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Só que quando a gente fala disso, eu sempre tomo cuidado pelo sensacionalismo e também para não trazer terrorismo virtual. Só que aí tem outro lado da moeda, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. O ser humano, no geral, ele é sórdido. Ele gosta de ver morte, né? A gente falou isso no vídeo aquele dia também. Ele gosta de ver morte, ele gosta de ver o outro, né, se ferrar, ele quer ver vídeos de catástrofe, quer ver como que está o corpo, gosta de ver coisas bandidas, coisas traiçoeiras, enfim, o ser humano é sórdido. O que chama a atenção do ser humano, ele já vai saca o celular como se fosse uma arma, e, em vez de ajudar a pessoa, ele está ali filmando para jogar na internet, para viralizar aquilo ali. Quando um estelar canaliza isso para a gente começa a pensar assim, será que eu vou assustar as pessoas, o meu público, pelo menos as pessoas que estão ali? Aí sempre vem aquela voz, não, peraí, você vai conscientizar. E outra coisa, o ser humano não tem que ter milindre, não tem que ter essa coisa assim, cheia de dedos, não pode. Nós temos que conscientizar, igual a Roberta falou, é o coletivo. E se você está fazendo mal, se a sua parte está sendo negativa, se a sua fatia está sendo negativa naquilo ali, você tem que conscientizar. Você só vai conscientizar quando aquilo realmente aparecer na sua frente. Então, não chega a ser um monstro ainda,
mas chega a ser, sei lá, um fractal daquele monstro, que é o quê? O que nós fazemos quando a gente traz esse tipo de premonição. Aquele desdobramento, por exemplo, que eu falei da ogiva, que eu até coloquei isso na internet, que eu estava no quarto com o meu esposo, já para dormir, tinha colocado o meu filho mais novo para dormir, e eu senti uma onda na cama, eu senti um imã, um negócio esquisito, eu já estou acostumada mais ou menos com isso, falei, Léo, está acontecendo alguma atividade aqui, segura minha mão. Ele já sabe, estava ali assistindo alguma coisa, só que aí eu senti que o bagulho era mais doido. Falei, Léo, não tô bem, tá acontecendo alguma coisa aqui, me segura. Ele, segurar de quê, Júlio? Eu falei, não, parece que eu tô afundando aqui, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu olhei, a cama estava rodeada de energias, tá? Eu consegui ver ali contornos. E aí me falaram, fecha os olhos, porque geralmente eu vejo na tela mental mesmo. Quando eu fechei os olhos, já de cara, como eu cultuo, aí vem uma mistureba, né? Como eu cultuo Odin também, eu vi claramente a barba, né? O senhor ali com a barba abrindo os olhos, e os olhos eram azul, uma luz azul. E quando ele clareou esses olhos, apareceu uma sala, meio amarela, laranja, não sei, com alguns agentes, não agentes estelares, tá? Alguns homens uniformizados empurrando uma ogiva muito grande. E eu não sou de olhar essas coisas, sei lá como é que é o formato de uma ogiva, né? Eu olhei, mas já veio tudo na cabeça, vem igual um turbilhão. Veio a informação, eu abri o olho, eu falei, o que foi, Júlia? Eu falei, eu vi um monte de homens empurrando, né? Levando uma ogiva de um quarto, de uma sala para outra. E aí estava Odin considerado o deus da guerra também, e posteriormente eu vi o contorno de Hecate sem a face dela. Eu falei, bom, está acontecendo alguma coisa. Odin, guerra, Hecate, a deusa das passagens, né, da bifurcação. Quando eu acordei no outro dia, aquilo na minha cabeça, eu falei, não, eu converso, vou postar isso. Ah, vai, porque você é boa para falar, você vai saber achar as melhores palavras, você tem que usar o seu canal, é isso que eles fazem. Você tem que usar o seu canal para conscientizar o maior número de pessoas para ouvir isso aí, com o maior jeitinho, a maior forma que você puder. E aí eu fui, gravei, cheguei pro Léo, falei, vou pôr o ring light aqui, deixa eu gravar e deixa eu passar a informação. Tem esse vídeo, eu tenho 2 vídeos falando sobre esses desdobramentos, né, da divisão, e eles, o que eu estou entendendo, não dá para a gente ter certeza, é que eles estão trazendo essa atividade toda de OVNIs, né, desses drones, porque eles estão tentando intervir para que não aconteça uma guerra nuclear. Então, vocês vão perguntar, Júlia, se você como médium, eu não estou confortável, eu não consigo dizer exatamente que sim, eu acredito que a terceira guerra já está acontecendo, exatamente que sim, ao ponto deles não conseguirem intervir, ao mesmo tempo que pode chegar num limite que eles não permitam que isso aconteça, por morte de inocentes, ou porque pode vir a acontecer alguma coisa com a Terra que fuja do controle. Então, acho que foi a melhor forma aqui que eu consegui trazer isso para vocês, sem apavorar a audiência, né? E vamos dizer assim, não é uma preocupação em si, não é o que você falou, inclusive, ali, né? Não é que eles sejam bonzinhos. Não é essa a questão. Né? É que se as pessoas tendem a, hoje em dia, fazer essa análise ambiental de tudo, né? Como um meio ambiente, até o nosso pensamento de meio ambiente é medíocre. Né? É um pensamento do meio ambiente da Terra aqui, e o quanto eu posso sofrer com isso. Nunca é uma consciência geral. Né? A Terra faz parte do sistema solar, o sistema solar assim, de uma galáxia, a galáxia do universo. Consequentemente, você não faz parte deste planeta, simplesmente. Não é essa a questão. E na mesma forma que você observa que dentro do planeta, havendo certos desequilíbrios, prejudica o sistema planetário inteiro, por que uma catástrofe dentro de um planeta não pode influenciar universalmente alguma coisa? O equilíbrio, e sendo né? assim, por que esses seres que estão muito além de nós, nesse tipo de compreensão, não veem, esses caras vão fazer merda? E estão aqui por isso. Não é para salvar a humanidade,
propriamente dita, como se a gente fosse algum tipo de, olha lá, puxa, venha. Não, talvez dependa da gente, né? E da gente ter consciência disso. E essa é a questão importante e que eu ia te perguntar com uma pergunta daí final. Um conselho para a humanidade. Manda. Chegou a minha pergunta? Até trava. Tá cortando. Cortou a pergunta? Não. Tá. Não A chegou. gente aqui na maior demorou. expectativa pela resposta e a pergunta nem Eu pensei chegou que o silêncio era o conselho. Era o conselho. A pergunta final, assim, qual o conselho para a humanidade da Júlia? Nossa, que responsa. Quem sou eu na fila do pão, Ale? Bom, é que são conselhos óbvios, né? Mas, assim, os pilares que, dentro do meu conceito, os pilares de você manter uma frequência que já começa dentro da gente, né? É o corpo físico, mental e espiritual. Quando você está com os 3 corpos alinhados, tá? O corpo físico ali alimentando bem, exercícios, seu yoga, né? Sua meditação, aquilo que você gosta de fazer. O espiritual, não necessariamente uma religião, mas você ter uma filosofia, conectar com a natureza, o respeito, né? Sem fanatismo. E o mental, se alimentar de bons conteúdos, né? Estimular o cérebro com boas coisas, manter o cérebro saudável. Você já começa a melhorar você. Você não tem como melhorar fora se dentro está tudo podre, né? Beleza, já começa por aí. Quando você começa a se melhorar, vamos colocar o processo de limpeza de 21 dias, que não é à toa que a gente coloca 21 dias para mudar hábitos, né? Mudar hábito não é fácil. Você já começa a ter novas percepções, e essas novas percepções, elas vão criando uma cadeia, né? Uma rede. Você passa isso para um amigo, você, né, tá se relacionando melhor com as pessoas, com o seu parceiro, com a sua companheira. E aí, o que acontece? Isso vai criando uma cadeia. Quando você vê, você está fazendo um trabalho coletivo. É aquela história do beija-flor que está levando a água no biquinho, né? No incêndio. Aí, todos os animais ali estão rindo da cara dele. Ele fala, eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou apagar o incêndio sozinho, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acredito que se todo mundo começar a entender que o mundo está mais cheio de hater do que de lovers, né? Do que de pessoas que têm empatia. Empatia, não estou falando da boca para fora, empatia é uma condição, a gente sabe que é uma condição, não é todo mundo que é empático, tá? Mas quando a gente vai pegar uma pessoa, por exemplo, estoica, né, que está mais ligada ali a um desenvolvimento mais racional daquele aspecto, mas que tem o entendimento do que é educação, do que é não invadir o espaço do outro, do que ter respeito pelo outro, a gente já começa a criar um sistema por aí. O conselho que eu dou é o quê? As pessoas saírem dessa massa. O que a gente chama mesmo, é a palavra-chave de hoje, né? A massa de manobra. Se um começa a chutar, o outro chuta, o outro também, aí vem um, saca o celular, começa a filmar aquela pessoa sendo apedrejada ali. Se todo mundo começar a criar a consciência do amor fraterno, eu acredito que a gente vai começar a ver algumas mudanças, assim, não agora, eu acho que isso vai ser bem arrastado, mas a gente já consegue ver algum tipo de mudança. Mudar essa questão da competição. E é uma questão que quando envolve tempo, né? Assim como a Deus e talvez para outras formas de se acreditar no espiritual, algumas outras entidades, o tempo que nós observamos aqui é um tempo diferente da espiritualidade e diferente também
dessas outras civilizações, né? Então, eu acho que é legal você trazer essa percepção de tempo, porque tudo a gente imagina que acontece no nosso tempo, né? No tempo que o ser humano se propõe a realizar alguma coisa, né? Só que assim como os propósitos são maiores dessas entidades, desses seres, por uma visão muito mais universalista, o tempo também é algo que a gente tem que considerar, né? Respeitar para que essas coisas ocorram, né? Então, quando você deixa isso muito considerado, não é uma questão de amanhã, né? Mudem hoje que amanhã vai ocorrer. Como a Roberta falou, não é passar por uma pandemia, né? E achar que é um período de 2, 3 anos que vai mudar o ser humano, né? Um progresso muito mais longo, de muito mais vidas, de um processo muito mais complexo do que simplesmente para quem fuma parar de fumar, para quem quer emagrecer, fechar a boca e fazer exercício, é muito maior, né? Sim, e quando a gente fala de tempo, você elucidou muito bem, porque, olha só, se a gente pegar um prédio como parâmetro, olha quanto tempo a gente ergue um prédio, quantos segundos para derrubar um prédio. Então, se a gente for fazer essa analogia, né, é muito mais fácil uma coisa. Isso que as pessoas têm que entender. A gente está destruindo massivamente. E as pessoas estão olhando muito o agora. Ah, não, mas eu tô de boa, tô comendo Netflix aqui, eu tô comendo pipoca no micro-ondas, tá comigo tá bem. O comigo tá tudo Pegar, bem. dar uma havaiana de pau na pessoa. Comigo tá Essa tudo coisa bem. do o comigo tá tudo bem é dolorido, né? Quer saber, né? É verdade. Mas aí, sabe que poderia se aplicar, Júlia? A sua teoria do zodíaco. Você imagina se para a gente fazer essa mudança a gente fosse separando as pessoas por elementos? Uma parte do elemento ficaria responsável por fazer determinada tarefa, a outra determinada tarefa, e assim a gente fosse disseminando, né, as coisas. Sei lá, a gente pode fazer para um âmbito mundial. Não é zoeira que eu estou falando. Eu acho que é bem isso mesmo. É ir pegando as pessoas por afinidade. O que você, como escorpiana, faria, Roberto? Cara, ótimo. Eu sou uma escorpiana que eu acho que assim que a mudança ela tá na gente, mas que sozinha eu não vou fazer nada. Então, o que eu tento fazer, né? E eu acho que todas as pessoas deveriam tentar fazer um pouco isso, é olhar um pouco para o outro, né? E o que eu posso fazer hoje para melhorar um pouco a vida daquela pessoa, em todos os sentidos. Então, eu não vou vou tentar não falar isso porque pode machucar, ou eu vou fazer isso porque vai ajudar, mas assim, eu acho que o princípio é tentar não fazer com ela o que eu não gosto que façam comigo, né? E até uma conversa que eu estava tendo com um amigo hoje, né? Que a gente falando muito de amor, que e foi até um tapa na minha cara, né? Que acho que o que constrói é o amor, né? O que destrói é o ódio. Então, assim, para a gente tentar ter cada vez mais comportamentos de amor e menos de ódio, né? Que eu acho que é isso que vai construindo as relações e que faz a mudança na vida das pessoas. Pelo menos é o que faz na minha. Mas eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas olhando muito assim. E para uma escorpiana falar de ego é complicada, né? São anos de cabala aí para tentar entender como que o ego funciona negativamente na nossa vida, né? Mas é tentar olhar para o coletivo mesmo, é tentar melhorar um pouquinho a vida do outro de alguma forma. E sei lá, e tentar aproximar, eu sempre tento aproximar as pessoas, sabe? Tipo, eu chego no lugar e falo, aquele fulano ali não gosta de tal coisa, essa aqui... Não, cara, a gente é tudo igual aqui. Aí eu sempre arrumo uma situação de botar aquele fulano que não gosta daquele cicrano e vamos os três trabalharem no mesmo projeto. Tipo, a minha marca registrada no trabalho é essa. Conciliadora. Todas as pessoas... Conciliadora, né? Sim, é minha marca registrada. Então, eu acho que é isso, né? É isso. Quando a gente entende muito bem a vida da outra pessoa, e ninguém quer entender,
né? A gente só quer conhecer, a gente não quer entender aquela pessoa e saber por que ela se comporta de tal forma, né? Por que ela está se comportando daquele jeito? Cara, tem alguma coisa aí, que é o investigar. Sei lá, eu acho que é isso. Eu ainda acredito no Somos Todos Um, na elevação da consciência, na volta do Messias, que o Messias não é uma pessoa, é uma consciência, né? Para mim é isso, né? E foi o que eu aprendi. Tu não fala, o Messias, né? A gente fala muito do Messias. O que é o Messias? É o que? É uma consciência coletiva de que somos todos um. Quando todos tivermos essa consciência, as coisas começam a evoluir, a mudar, e a gente começa a evitar um monte de catástrofes e destruição e tudo mais. Eu, escorpiana, em evolução. Pareceu Alcoólicos Anônimos, né? Mas é mais ou menos como eu penso, assim. Muito bom. Eu, Roberta, estou há 3 minutos sem pensar só em mim mesma. Aquelas coisas assim. E, cara, e não pensar só em você é uma tarefa árdua. Árdua, é difícil pra caramba. E é assim, até. Caramba. Mas até, né, dentro desse contexto das relações, né, que as pessoas têm virtualizadas atualmente, né, que eu falo que desumanizou completamente a humanidade, e isso já é um grande indício, é para isso que tudo está servindo, né, para que você diga. Tem pessoas já que estão dizendo que nem humanos eles são, né, os Therians, por exemplo. Não somos nem humanos, calma aí. Sou algo totalmente diferente, né? 30 minutos sem energia na humanidade, como diz o Renato 38, né? Essa pessoa vai estar pedindo. Não vou nem repetir, porque senão cai a live ainda. Mas sabe o que acontece. E até quando as pessoas acham, mas até assim, elas acham que elas estão sendo legais, estão fazendo as coisas certas quando aparece alguém na televisão ou nas mídias sociais aí e tal, e falam para eles, vamos ajudar tal coisa lá no outro lado do planeta. E essa mesma pessoa tá andando na rua dela, e na esquina tem um cara caído, passando fome, e ele simplesmente caga para essa pessoa. Mas não, eu ajudei lá na tragédia. Sim. Eu ajudei lá, hein? Não, calma aí, gente. Eu sou um cidadão global, né? O que acontece lá no negócio, né? É muito mais importante do que está acontecendo do lado dele. E essa pessoa acha que ela é humana, né? Acha que ela é espiritualizada, que ela tem empatia, porque ela está se doendo por alguma coisa que é entregue para ela como sendo o que ela tem que o que ela tem que ser boa para fazer, né? Você será bom se você fizer isso. E o que está do lado dela, não fala não. Tá ali. Isso. A gente não consegue mudar o nosso pedacinho, eu sofro, né? Mas... Eu sofro com isso porque eu estava descendo outro dia a rua aqui e um moço comida, né? Eu evito dar dinheiro mesmo, que eu sei que é para comprar droga, para comprar cachaça. Se bem que eu sou a gente boa da cachaça. Se alguém me pedir para comprar cachaça na sexta-feira, eu falo assim: não nega. Tem que sair da realidade um pouquinho, toma uma sua cachaçinha, quem sou eu para julgar, né? Mas não eu nega. Dar dinheiro. Entrei na número 1, que é um comercial que tem aqui do lado da minha mãe. Cara querendo comprar uma pitulinha, cara, é o que ele tem para a vida dele. Eu falei, não, peraí, sexta-feira, cara, vem cá, não pode roubar dos outros, não. Você tá com dinheirinho aí, eu vou juntar aqui para você vai comprar sua pitulinha e vai. Tá? Aí ele agradeceu lá, foi e sentou no cantinho dele para tomar a cachaça dele, é o que ele tem. A gente sabe a dor da pessoa, quer ali fazer o álcool voltar para o passado, é o que vai abraçar a vida dele ali. Eu não dou dinheiro, assim, a gente percebe quando a pessoa é dependente químico mesmo, né? Não está só bebendo. Aí eu não dou, não. Mas um dia eu estava descendo a rua aqui para ir para minha mãe e eu vi o senhor com fome, o senhor, gente, tá? Todo maltratado com fome, falou, moça, eu não uso droga, eu tô com fome. E ele estava na porta do restaurante, aquele cheiro de comida,
Eu conheço o cara do restaurante, não vale o angu que ele come. Aí eu falei assim, não, você foi aqui esses restaurantes que é tipo do povo, então dá para arrumar um prato de comida, uma quentinha para o cara. Eu cheguei para ele e falei assim, não, peraí, espera aqui, tá? E você vai sentar aqui dentro, você não vai ficar aí fora comendo para as pessoas verem, não. Cheguei pro cara, eu sou meio atrevida com essas coisas, falei assim, olha só, seu estômago já roncou? Assim, você já sentiu fome, cara? E sentiu o cheiro de comida, assim, e não podia comer, porque, sei lá, estava atrasado para alguma coisa. Você já sentiu dor de estômago? É o que aquele senhor está sentindo, ele veio pedir prato de comida 2 vezes aqui para você, você não deu. Aí, não sei o que, eu falei, quanto que é o seu prato feito? Ah, sei lá, eram uns R$25. Eu falei, você me dá seu Pix aqui. Passei o Pix, cheguei, agora chama esse senhor aí e arruma uma cadeira para ele e ainda dá um refri para ele. Aí, você conta umas coisas dessa... aí vem o outro lado, igual eu estava falando, para se vangloriar. Tá fazendo bem, né? Como é que fala? Caridade, não sei o que não. A gente está contando aqui porque a gente está no podcast. Isso realmente é uma coisa que tem que ser regra. Você vê uma pessoa numa situação dessa, quase uma obrigação você fazer isso. E um cara no restaurante ali não dá um de comida, o que custa o prato de comida para o cara que estava ali com fome na porta do restaurante. Eu não consigo conceber isso. Não dá. Gente. E então, você vê como a gente já falhou como humanidade. Puder fazer, a gente vê igual a gente. A gente faz ali nos bastidores do ONG que você sabe que é uma ONG, né, fidedigna, vou lá, ajuda os animais, uma coisa muito... Oi? Pode continuar, Ju. Idade? Não, pode continuar. Não, é que eu ia terminar, que eu falo que as pessoas que querem, por exemplo, conectar com a deusa, é só ajudar ONGs de animais, por exemplo. Então, cães de rua, compra uma ração, um pacote de ração, eu dou um dinheirinho ali para medicamento, para castração, né? Então, a gente tem que fazer o papel, seja ele, igual a Lê falou, global, coletiva, ajudou nas campanhas mais coletivas, tal, mas, poxa, tá batendo na sua porta aqui, você tá vendo que a pessoa tá com fome, ela não tá te pedindo dinheiro. Quantas vezes eles batem aqui no portão? Moça, tem um pão com alguma coisa para mim? A pessoa já pede assim, eu sei que ela tá com fome. Claro, eu chamo o Léo lá, a gente vai faz um sanduíche, cara, eu deixo com sanduíche, iogurte, biscoito, faço ali, boto ali e falo, cara, vai comer chocolate se tiver... Eu dou, a pessoa às vezes sabe lá quando que ela vai pôr um chocolate na boca dela. Então, porque tem isso, então, tem pessoas que estão na porta do mercado pedindo um chocolate. E aí eu já ouvi isso. Aí o cara, eu tô lá dentro, né? Eu moro perto de um monte de mercado aqui, o cara, tia, compra lá uma bolacha recheada. Aí eu tô entrando e falo assim, porra, tanta coisa pro cara pedir, ele vai pedir uma bolacha recheada. E, cara, quando foi a última vez que esse cara comeu uma bolacha recheada? E aí, um dia eu estava entrando, e eu adoro, assim, eu faço parte de uma ONG aqui, que é a Gas Pets, que a gente distribui para os cachorros dos moradores de rua, né? A gente cuida dos cachorros dos moradores. E aí, eu estava indo aqui no mercado, e aí tem um morador de rua aqui, que ele é clássico, todo mundo conhece, porque ele tem um cachorrão junto com ele, e ele sempre anda junto com o cachorrão. Então, onde ele dorme, o cachorro dorme, eu tenho várias fotos dos dois. E aí, eu estava entrando no mercado, ele, tia... compra um macarrão para mim com um molho? Eu falei, compro. Aí eu falei assim, quer uma salsicha também, né? Que eu falei, vai fazer um macarrão com molho. Ele falou, não, salsicha não, pode ser carne moída? Eu falei, por que salsicha não? Ele falou assim, não, o Sansão passa mal com salsicha, que é o cachorro. Falei, velho, assim, tipo, cara, eu vou comprar a tua carne moída. Eu falei, você tem onde cozinhar? Ele falou, eu tenho. Eu falei, não, porque se você não quiser, eu cozinho. Ele falou, não, eu tenho onde cozinhar. O Sansão não come salsicha, ele come, mas o cachorro dele passa mal. Então, é isso, né? Tipo, o cara tá escolhendo o que ele vai comer. Por que você não escolhe o que você come? A gente não sabe, a gente não passou por guerras, então a gente não sabe o que é fome, a gente esbanja tudo, mas assim, a gente não sabe destinar para quem merece. Então, é aí onde eu acho que a humanidade falhou mesmo, a gente está falhando muito como ser humano. Muito, 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 muito.
E é com isso que a gente encerra? Eu só queria fazer uma conexão com a Júlia aqui, Júlia. Aproveitando que a... Deixa um recado legal. Sim, pode. Não, Sim, aproveitar diga. que a Grace colocou aqui, né, nos conselhos da mestra Júlia Confio, maravilhosa. Aproveitando que a Grace, então, colocou você como uma pessoa, né, que está disposta a compartilhar conhecimento, né, a tradição, a visão da deusa, a Grace fazendo essa participação, eu queria que você fizesse, então, para a gente concluir mesmo, nos dissesse, assim, né, sobre o teu trabalho, sobre o templo, né, sobre o teu trabalho com as orientações, o teu trabalho com os oráculos, que você possa deixar aqui para as pessoas um pouco de como é o teu trabalho, como podem te encontrar, né? Acredito eu que com o templo você também tenha pessoas vinculadas a você, outras bruxas assim como a Grace, que tenham despertado de repente durante a live a vontade de conhecer mais o teu trabalho, de conhecer mais as frentes da deusa, que você deixe aqui um pouco das tuas referências e do teu trabalho para que elas possam também te encontrar de outra forma. Sim, eu me considero, né, uma pessoa que eu sou uma das sementinhas que tento ajudar, né? Que eu deixo, por exemplo, para quem está começando esse caminho, é sempre trabalhar o ego espiritual. E eu me propus, quando eu despertei, né, para isso, que a gente conversou sobre tudo, é muito amplo, né, muito complexo, a fazer a minha parte da melhor forma possível. Então, eu tenho o meu caminho sacerdotal, eu tenho um coven, que eu proponho uma guiança aos meus neófitos, aos meus alunos, né? Eu tenho cerca, acho que de 37, quer dizer, do sacerdócio ecatino, né? 37 alunos, formei alguns no ano passado, e tenho de bruxaria tradicional também, que está em andamento, com, se não me engano, 12 alunos, não tenho certeza. Eu eventualmente crio grupos gratuitos, eu faço muito, exerço muito um trabalho gratuito, a gente sabe que tem que tomar cuidado com o gratuito, no sentido assim, as pessoas às vezes não levam a sério, não respeitam, né? O gratuito as pessoas não valorizam, assim, tem muito isso no geral. Mas eu me propus contratar novas pessoas que estão buscando esse caminho. Eu faço essa guiança também em grupos, eu vou começar com um grupo agora no início do ano, de estudos ecatinos, e tenho as minhas alunas, a Grace é uma delas, tá? Um beijão aí para a Grace, para as alunos que estão assistindo, acho que o Bill também estava aí, não sei se está agora. Sim. Vão formar sacerdotes em agosto de 2025, e esse é o papel que eu exerço como oraculista também. Eu trabalho com previsões no tarô, mas também com a parte de aconselhamento, é o que eles chamam aí de forma um pouco distorcida de tarô terapêutico, né? Porque ele pode trazer esse acolhimento, né? O oráculo. E as previsões também, mas sempre com viés de auxiliar, de fazer com que o oráculo guie aquela pessoa, o destino daquela pessoa, ou mesmo que seja um livre-arbítrio daquela pessoa, os melhores caminhos. Então, eu me considero um holofote no meio da escuridão, né? Um dos holofotes aí que estão reluzentes, e as pessoas que se conectam com a minha energia, eu estou aqui disposta a abraçar, e a gente vai se lapidando junto, porque quando eu ensino, eu também aprendo muito, né? E assim a gente vai seguindo, a gente vai fazendo o nosso papel. Eu sou incansável, eu sou imparável, eu não vou parar com o que eu faço, né, de tentar trazer luz, de tentar mostrar também a escuridão para a pessoa, que o mundo também não é nenhum ursinho fofinho, né? E eu acho que é isso a mensagem que eu tenho, né, para as pessoas. Bacana. É isso. Eu sou um pouco tímida, tá, gente? Na hora que foge da minha cabeça aqui, aí eu já não sei o que eu falo mais. Não, e até pelo andar das horas aqui, né? Estamos atingindo aí 2h10, também é bastante exaustivo. Mas acima de tudo, Júlia, te agradeço demais a tua participação.
cantadora, a tua experiência. Eu acho que cada um de nós três aqui, a gente sempre acaba pegando um lado das pessoas com quem a gente conversa, né? E eu vou muito pela questão de como as pessoas com quem a gente conversa foram tocadas pela espiritualidade, né? Não como a referência, né? Mas assim, como é que isso intimamente fala com cada um de nós, né? E a tua experiência é muito bonita, é muito real, é muito sentida, tanto do que você falou com a gente aqui, também convido todo mundo a buscar conteúdo da Júlia na rede, tem excelentes podcasts. Eu sou um faminto por podcast, eu durmo escutando, foi assim que a conheci, e tem muito mais para a Júlia contar, que o tempo é pouco para tanta coisa bacana que ela tem para compartilhar com a gente. Então, só para resumir, muito obrigado, Júlia, por dispor do teu tempo, da tua vontade, da tua generosidade, da tua gentileza. Eu, Luciano, te agradeço muito, tenho certeza que Roberto e Ali farão o mesmo. Com toda certeza. Obrigada, Ju. Muitíssimo obrigado. Ah lá, a gente vai ver. Eu e o Ale, a gente sempre fica falando um em cima do outro. Toda vez. Eu que agradeço vocês. Vocês são formidáveis, carinhosos comigo desde o início. Eu lembro quando vocês chamaram ali no direct, aí eu já joguei vocês para o WhatsApp, eu chamo lá no WhatsApp que a gente conversa. E a forma como vocês acolheram, né, a conferência que a gente fez, que se tornou um podcast, né, e foi muito gostoso aquele dia. E eu gosto de conhecer, como a Roberta falou aquele dia, né? Para mim, aqueles que ficam podem se tornar amigos, né? Eu faço amigos e eu estreito laços com as pessoas que ressoam com a minha energia. Eu acho que a vida é isso, a gente se unir, né, para fazer sempre o bem. Agradeço demais o espaço. E tenho certeza que o convite já é feito agora para que você possa voltar e conversar com a gente sobre outros assuntos ou aprofundar naqueles que você já trouxe para nós aqui. E como somos, de certa forma, um tanto quanto palhaços aqui, porque essa é um pouco da nossa essência, a gente tem uma maneira muito peculiar de nos despedirmos dos nossos convidados e da nossa audiência. Você é muito nova, não vai lembrar talvez de um programa chamado Multishow. Nós já somos cinquentões aqui, mas eu sempre brinco que no programa tem o Miguel Falabella, aquele filósofo platinado, que quando terminava o programa, né, ele se despedia com uma frase, que não é verdade, não é uma frase, mas a gente adota isso, que ele se despedia falando... Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Eu não sou nova, não. Vocês esqueceram disso, tá? Eu vou para 42 agora, dia 15, gente, de janeiro. Olha, a sua mamãe agradecendo aqui, parabéns pela live e pelo carinho com a minha filha. Não tem como ser diferente, Dona Maria Helena. Obrigada, senhora, por nos aguentar aqui também. A Grace também agradece aqui, também agradece, gostou da live. Obrigado, Grace, também por nos aturar aqui. Quem salvou a live, sem dúvida nenhuma, foi a Júlia. A gente só espantou gente, não trouxe gente para a live. Com certeza e como sempre. A gente tem aqui também o Morgan, que também curte muito o nosso trabalho e nos acompanha, dando parabéns. E é isso, gente. Júlia, então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Ju. Excelente final de semana para todos. Um excelente final de sexta-feira 13, que não tocamos nesse assunto. Ela está preparada agora. Aí, vamos lá. Até tchau, mais, tchau. Gente. Tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o